O Top News está no ar a partir de agora. Você acompanha o fechamento do mercado junto comigo, claro, com o Rafael Lara, que já bem conhece, o Gabriel Monteiro também. Além disso, aqui você também vai acompanhar as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e análise gráfica desses movimentos. Hoje com o Victor Paganini, que é analista técnico da Quantset. Mas antes, deixa eu dar boa tarde aí pro pessoal do chat, também pro Rafa, pro Gabriel, que já estão aqui comigo, né, ô meninos? Vamos lá, vamos tocar esse fechamento. Débora, uma boa tarde para você, uma boa tarde pro Rafa. Rafa veio animado, recomposto depois do show de samba, tá? Começou a semana muito bem aqui. Rui das Neves está dizendo que você foi pro show só para poder ver a Paula Oliveira. Que absurdo também, que absurdo. Não, fui por ser fã do grande Diogo Nogueira mesmo, grandes músicas dele aí, né? Pé na Areia, enfim, né? A música, enfim, tava também Alice Brandão lá também no show, muita gente boa, realmente um show sensacional. Estava com saudade de ir em show, viu, Débora? Realmente, assim, uma organização espetacular, todo mundo vacinado, né? Todo mundo com distanciamento também, o que é mais importante, né? E também ali, mas também a gente começando, né? Tendo um vislumbre do fim dessa desgraça chamada Covid-19, né? Ao som de um excelente samba, que é com o grande Diogo Nogueira aí, né? Excelente. E o pessoal aqui mandando boa tarde pro Peter, boa tarde pro Elcio, muita gente aí, né? Mandando. E é isso aí, né, gente? E aí, você, Gabriel, como é que foi esse final de semana? Aproveitou com moderação? Olha, não foi tão animado quanto o nosso amigo Rafa aqui com samba, encontrando grandes artistas desse Brasil, mas deu pra dar uma descansada, deu pra dar uma relaxada. Final de semana padrão, final de semana normal, final de semana que a gente espera a semana inteira só pra dar uma descansada, né? É isso aí, então tá bom, garotos. Se vocês que aproveitaram bastante o final de semana, eu fui fazer uma análise presencial lá de Suzano, fui fazer uma análise presencial lá do Porto Santos, ver como é que estava tudo por lá, tá tudo tranquilo, muito bem. A movimentação do Porto continua tranquilamente. Passei o final de semana com a família também, com o sogrão, com a sogra. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar, né? Porque a gente que começou com o Ibovespa em alta aí no início dessa manhã, agora a gente já virou tudo, viu, Rafa e Gabriel? É um negócio que, por emoção, teste cardíaco. Eu vou até baixar um pouquinho aqui só essa ferramenta aqui, só para poder a gente dar uma olhada de como que está o Ibov agora, caindo 0,27%, está lutando para conseguir aí sustentar os 113 mil pontos, mas está nos 112.998 agora. A gente tinha começado o dia no positivo, aí quem vem acompanhando aqui a programação da BMC viu que a gente trouxe, né, essa movimentação positiva aqui do Bovespa hoje. Tem uma alta do petróleo que hoje, inclusive, Brent e WTI nesse momento estão passando, aí já fecharam aí a mais de 2% de alta e o setor vinha muito bem, inclusive, né? Mas aí uma última notícia de que a Petrobras vai fazer um pronunciamento logo mais às 4h30 da tarde. A gente está aqui aguardando o início desse pronunciamento sobre os preços dos combustíveis. Isso fez com que o papel da Petrobras desse uma desacelerada e aí acabasse puxando um pouquinho e segurando um pouquinho aí essas altas do Ibovespa. Prio 3 ainda continua subindo aqui 4,27%. Eu vou ampliar aqui nosso mapa de calor por variação do Profit Pronológica para vocês entenderem um pouquinho. Aquele bloco de frigoríficos, né, que quem acompanha está acompanhando aí a movimentação desde o início da manhã, tanto da Bolsa como a nossa programação aqui também na BMC, viu, né, que realmente aqui frigoríficos estão disparados aí na alta de hoje, depois, né, dessa renovação aí de recomendação do Morgan Stanley para o setor, devido à demanda aí de carne bovina. Eles acreditam no novo ciclo aí de carnes. E aí, olhando para o lado negativo, a gente ainda tem varejo, bancos digitais, como tem BID11, BID4, que hoje vem caindo realmente, a Ilame 4, Grupo Soma, Magazine Luiza, Via, vários papéis aí do setor de varejo que desde a última quarta-feira, depois do Copom, essa sinalização de aumento de juros, vem caindo e aí talvez pode ficar um alerta. A gente falou com a analista técnica hoje pela manhã, no início da programação do BMC News, né, sobre os setores que podem estar mais descontados, né, para poder olhar aí para os próximos semestres. E sabe o que ela falou pra gente, Rafa? O quê? Setor de varejo, porque a gente vai ter aí um ciclo aí, né, sazonal, que é muito importante para o setor de varejo. Vem aí Black Friday, vem aí inclusive final de ano, a gente sabe que isso acaba favorecendo de qualquer forma o setor. Tudo bem, por outro lado, a gente tem juros e inflação, né, mas pode ser o setor que agora está descontado e pode ter boas oportunidades. É importante o investidor deixar no radar. Um outro setor que ela deixou aqui no radar pra gente foi o de saúde, Rafa, porque no final das contas, o que a gente tem? No ano passado, todas as cirurgias eletivas foram canceladas por causa da Covid. E o que acontece? Agora, com tudo voltando à normalidade, né, com os atendimentos, com relaxamento aí
de isolamento, de normas para o isolamento social também voltando, sendo relaxado de qualquer forma, as atividades voltando ao normal, então consultas e também cirurgias que antes eram eletivas voltam também a acontecer, e isso pode ajudar aí, né, nos resultados operacionais das companhias do setor, que por enquanto, somente aqui se a gente olhar para o setor como um todo hoje, a gente tem Mater Dei, que fez hoje aí, né, uma aquisição que aí está subindo hoje 1,16% e a Lupar 2,40%, mas se a gente olhar no setor como um todo, a gente não tem aí grandes altas, muito pelo contrário, a Apvida cai mais de 3%, a gente tem aqui Intermédica caindo mais de 3,8% agora, a Fleury 3% de queda, a Qualicorp também, ou seja, pode ser também um setor, né, que venha prometer aí algumas oportunidades, pode estar descontado e aí pode vir a ser uma boa oportunidade aí nos próximos meses, no próximo trimestre, quem sabe. Além disso, as papeleiras, que também a gente viu aí com a tonelada do papel aí muito barato no último trimestre. Tem a questão do dólar, que quando está mais alto acaba também facilitando ou beneficiando o setor. E hoje, inclusive, Rafa, apesar do leilão de swap, não teve muita diferença não, uma queda pontual do dólar, olha só, o dólar aqui está subindo, dólar futuro 0,78%, as papeleiras ainda caem, não foi aí uma grande alta para poder repercutir aí, para poder já pesar de impacto aí de cara, em Klabin, por exemplo, está caindo 2,48%, Suzano 1,19%, Rani 3 aí caindo 2,14%, quem estava aí assistindo o Cabral estava vendo aí o analista também trazendo análise de Rani 3, mas o Bovespa tá nessa briga, viu, Rafa? O dia. Hoje o dia é complicado, né, Débora? Até mesmo o Bitcoin hoje, né, tendo aí uma movimentação de 1,76% de alta nesse momento, né, os 232 mil reais aí. Realmente um dia bastante complicado. Inclusive agora, às 4h30, a gente vai ter aí uma coletiva, né, que pode dar o que falar, né? A Petrobras vai falar ali sobre a questão dos preços dos combustíveis. Será que isso vai movimentar a bolsa? Essa bolsa que tá meio xoxa, né, Débora? É um dia interessante, mas ela tá com 0,2%, né? 0,2%, a gente sempre brinca. Todo dia tem vencedor e perdedor na bolsa. O único dia que é perdedor para todo mundo que é quando fica no 0 a 0, né? No 0 a 0 ali ninguém se movimentou e aí beleza, é um dia, né, como se fosse um dia perdido, né, Débora? É quase isso, viu? Mas vamos aos noticiários corporativos, né, Rafa? Que o TikTok bateu a marca de 1 bilhão de usuários ativos por mês e eu fiquei sabendo que vai ter 1 bilhão e 1, né, Rafa? Eu não sei, Débora, eu não sei se eu faço tanto aí o tipo do TikTok, mas de fato, o TikTok alcançou a marca, né, hoje de 1 bilhão de usuários ativos por mês no mundo, em meados, né, desse ano, né, agora, isso quem disse foi a agência Reuters, a companhia disse a agência Reuters, o que representa um crescimento de 45% desde julho de 2020. Eu até abri aqui o documento para dar uma lida, né, a empresa afirmou que os Estados Unidos, Europa, Brasil, Sudeste Asiático são os maiores mercados da plataforma. A empresa tinha cerca de 55 milhões de usuários globais até janeiro de 2018 e o número acabou subindo para mais de 271 milhões em dezembro do mesmo ano. Aí depois foi para 508 milhões em dezembro do ano seguinte, né, 2019, e 689 milhões em julho de 2020. E aí agora bateu 1 bilhão de usuários ativos por mês. Você tem TikTok, Débora? Olha, até tenho, viu, Rafa? Mas eu confesso que eu não uso muito essa rede vizinha lá, não. Eu não me adaptei a essa coisa do videozinho, dos movimentozinhos, não. Mas a gente tem que fazer uma meta aqui na BBC. Pois é, né? Eu fiquei sabendo que você ia lançar uma promoção aqui pro pessoal que está assistindo a gente. Vou lançar. Então, por favor, faça essa gentileza. Vou lançar. Se a gente bater 40 mil inscritos até semana que vem, até sexta-feira da semana que vem, 40 mil, tá? A gente tá com 29.500. Se a gente tiver 40 mil, a gente vai criar um TikTok da BMC e vai soltar uma dancinha comigo, com Débora, com Cabral, com Alan Gani e Gabriel Monteiro também, que acabei de colocar no pacote. Vou entrar nessa. Coloquei todo mundo, eu não ligo. Entendeu? Vamos lá nas dancinhas. Se eu vou passar vergonha, vai todo mundo junto. Não quero nem saber também, não. Não, a diferença 40 mil seguidores, será que isso vai acontecer? Inscritos, hein? 40 mil inscritos, hein? Ó, manda pra galera, então. Aqui no Instagram. Se vocês quiserem. Aqui no nosso canal do YouTube. Então tá bom, gente. Tá lançado aí o desafio pra todos vocês. Vamos lá. Vamos continuar por aqui, né, Rafa? Vamos ver se o pessoal vai ajudar a gente a bater essa meta aí de 40 mil. Se eles querem a gente no TikTok, né? Se eles confiam na gente aí com esse nosso lado TikToker de ser. Enquanto isso,
Vamos continuando por aqui, porque após um acidente aí, Usiminas deve suspender, gente, a operação no Alto Forno 2 da usina de Ipatinga, em Minas Gerais, por até 5 meses isso. E essa notícia ajudou a puxar o papel aí que, junto com o movimento de correção das altas da semana passada, vem na contramão do setor aí desde o início do pregão dessa segunda-feira. Bom, desligar um forno de uma companhia como a Usiminas, eu tenho certeza que não é como desligar aí um forno da cozinha de casa, né, Gabriel? É isso aí, Débora. Na verdade, a gente vem no apelo aqui pela economia de energia por conta aí da crise hídrica, mas o forno número 2 da Usiminas de Ipatinga tem capacidade de produzir até 55 mil toneladas de ferro gusa por mês, ou seja, é muita coisa, é muita energia demandada e para religar esse forno dá uma canseira, gasta uma energia muito grande, ou seja, cerca de 600 mil toneladas por ano ele produz. Agora imagina um equipamento desses parado por 150 dias. Lembrando que essa decisão da companhia anunciada hoje vem depois de um acidente na última sexta-feira, nas operações deste alto forno. Só que a Usiminas não deu detalhes sobre o ocorrido. A empresa apenas disse em nota que espera compensar a menor produção de aço bruto com a utilização dos estoques e com a compra de placas no mercado, na expectativa de minimizar os impactos no atendimento dos compromissos com os clientes. Débora. Vamos ver no que isso vai dar, viu? Pelo menos aqui, olha, a Usiminas está caindo 2,52%, foi assim durante a manhã inteira, viram na contramão, por exemplo, olha lá, Vale está subindo agora 0,97%, lembrando que a gente teve alta do minério de ferro lá na China, tá, gente? Tanto em Qingdao como em Dalian também, a gente tem CSN Mineração subindo 5,59%, Ferbasa 0,20% de alta, a gente tem CSNA subindo 3,17%, Gerdau aqui está no 0 a 0, Gerdau Metalúrgica também. Aí a gente tem também aqui CBA, que está caindo 3,89%, Bradespar caindo 0,13%, mas Usiminas realmente é a maior queda aí do setor hoje, apesar da gente ter aí minério de ferro em alta lá pela China. E falando em China, a China pode enfrentar um choque no abastecimento de energia e isso pode acabar atingindo a maior economia da Ásia justo agora, quando a crise de liquidez aí da incorporadora Evergrande ainda abala o sistema financeiro. Quem tem mais detalhes sobre essa informação é a nossa correspondente internacional lá nos Estados Unidos, é a Giovanna Locatelli. Fala, Giovanna. Realmente, antes era um problema e agora são 2 problemas que o setor financeiro da China precisa resolver e de forma rápida e consistente, não é? Os controles de redução do consumo agora de energia vêm junto com o aumento da demanda por eletricidade por causa do inverno que está chegando e também junto com o aumento dos preços de carvão e do gás e ainda agravado pelas regras rigorosas de Pequim, tentando alcançar as metas de redução de emissões de carbono. A crise de energia vai atingir primeiro as gigantes da indústria, como as fundições de alumínio, os produtores têxteis e também as indústrias esmagadoras de soja, que são obrigadas a desacelerar as suas atividades ou algumas até interromper as atividades por completo. Quase metade das regiões da China não cumpriu as metas de consumo de energia e agora estão tendo que enfrentar a pressão para limitar o uso de eletricidade. Entre as regiões mais afetadas estão Jiangsu, Zhejiang e Guangdong, que são as potências industriais da China e que respondem por cerca de 30% da economia chinesa. Bom, com essa atenção do mercado antes voltada para Evergrande, que já colapsou o sistema financeiro por um calote nos seus títulos e também nos juros, agora a China enfrenta a problemática da crise de distribuição e consumo de energia elétrica. Bom, e é claro, a gente acompanha esses reflexos nos mercados mundiais e nas economias internacionais. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, e hoje teve a divulgação da pesquisa do IPEA sobre os números do desemprego aqui no Brasil. Quem traz pra gente as informações foi o Rafael Lara. Rafa, e aí, como é que tá a situação, Rafa? Mais emprego ou não? Como é que tá o cenário? Débora, antes de eu vir com essa pesquisa super importante sobre o desemprego, queria dar uma notícia de última hora, né? Que a gente tá aqui de olho a todo momento na BMC e já me avisaram aqui que a Vale tá resgatando nesse momento 39 funcionários que ficaram presos em uma mina no Canadá. Os trabalhadores estão seguros e se mobilizando para deixar o subsolo da mina por um sistema de saída secundário. As informações são do site canadense CBC, então todas as autorizações vocês vão acompanhar
por aqui. Bom, vamos falar então dessa pesquisa sobre o desemprego, né, Débora? O desemprego recuou para 13,7% em junho, o último mês do trimestre móvel iniciado em abril. O percentual foi atingido depois de ficar em 15,1% em março. Já a taxa de desocupação dessacionalizada, que exclui os efeitos das variações sazonais do conjunto de dados temporais de junho, ficou em 13,8%. A porcentagem é a menor apurada desde maio de 2020 e os números foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele analisou o desempenho recente do mercado de trabalho com base na desagregação dos trimestres móveis na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, do IBGE e informações do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que é divulgado pelo Ministério da Economia. A pesquisa do IPEA mostrou ainda que o crescimento recente das contratações tem ocorrido principalmente em setores que empregam relativamente mais uma mão de obra informal. Entre eles estão o da construção, que registrou uma alta anual da população ocupada em 19,6%, a agricultura, que teve 11,8%, e os serviços domésticos, com 9%. Outro dado do estudo é que no segundo trimestre de 2021, na comparação interanual, a expansão dos empregados no setor privado sem carteira atingiu cerca de 16% e a dos trabalhadores por conta própria 14,7%. Ainda com base nos dados da PNAD contínua, o aumento do emprego no segundo trimestre se espalhou por todos os segmentos da população, se comparando ao mesmo período do ano anterior, mas teve destaque o crescimento da ocupação entre as mulheres de 2,2%, jovens de 11,8% e trabalhadores com ensino médio completo de 7%. A gente sempre fica de olho, Débora, que a questão do desemprego ela afeta todo o mercado financeiro, também o mercado de juros, o mercado de contratos, o mercado de câmbio, todo mundo fica de olho para que todo mundo tenha emprego, A gente gostaria aqui de dar que o desemprego foi zerado no país, mas por enquanto essa ainda não é a situação nossa, Débora? E vamos ver se consegue segurar, Por exemplo, lá nos Estados Unidos, Rafa, a gente chegou a ver também essa questão do desemprego, aliás, reverter o cenário, Começar aí a geração de emprego, mas aí depois aí com essa questão da variante Delta, desaceleração aí no crescimento da economia por lá, a gente começou a ver também os pedidos de auxílio de seguro-desemprego nos Estados Unidos, aumentando um pouco aí nas últimas semanas, que toda quinta-feira a gente atualiza aqui isso na nossa programação aqui na BMC, mas vamos ver então se a gente consegue evoluir nessa questão de emprego aqui no Brasil. Bom, mas mudando agora um pouquinho de assunto, o presidente do Federal Reserve de Nova York, deu declarações importantes sobre a redução de ritmo de compra de ativos, e quem fala agora isso pra gente é o Gabriel Monteiro. Fala, Gabriel. É isso aí, Débora. O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou que o Federal Reserve pode em breve começar a reduzir o ritmo de suas compras de ativos se a economia continuar a melhorar como esperado. Williams afirmou que, abre aspas, está claro que houve progresso substancial em direção à meta do Fed para a inflação e também um progresso muito bom rumo ao pleno emprego, fecha aspas. Ele se referia ao critério estabelecido pelos formuladores da política monetária do Fed para a regulação de suas compras de títulos, que estão hoje em 120 bilhões de dólares por mês. Williams também afirmou que, abre aspas, supondo que a economia continue melhorando, como eu antecipo, uma moderação no ritmo de compra de ativos pode ser justificada em breve, fecha aspas. Para concluir, Williams disse esperar que a economia cresça entre 5,5% e 6% neste ano e que a inflação volte para 2% no próximo ano. Ele afirmou que ainda levará algum tempo até que a economia dos Estados Unidos cumpra os requisitos necessários para que o Banco Central eleve as taxas de juros nos atuais níveis próximos a zero, apontando incertezas nas perspectivas e necessidade de continuidade do crescimento do emprego. Débora? Obrigada, Gabriel. E o presidente Jair Bolsonaro mostrou hoje pela manhã que continua, na verdade, preocupado com o preço da gasolina. Mas também lembrou que não pode interferir na Petrobras. E aí, Rafa, o que foi que disse Bolsonaro dessa vez? Lembrando que a gente está na expectativa dessa fala da Petrobras que surgiu agora de última hora, Exatamente, Débora. Bom, a fala do presidente foi durante um evento da Caixa para comemorar os 1000 dias de governo, que o presidente Bolsonaro mostrou uma certa preocupação com a alta dos combustíveis, dizendo ter conversado com o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre como, abre aspas, melhorar ou diminuir os preços na ponta da linha, fecha aspas.
O presidente lembrou que existem regras e a lei da paridade e que não tem o poder de decidir as coisas dentro da Petrobras. E comentou o fato de que tudo que ele fala sobre isso acaba derrubando a bolsa e puxando o dólar. Bolsonaro comentou também, né, sobre a demissão de Castelo Branco, defendendo que esse é um direito seu, mas já demonstrando certo cuidado ao tema, né? Também ao citar a demissão na Petrobras, também falou sobre Paulo Guedes, negando rumores de uma troca no Ministério da Economia, ao dizer, abre aspas, se for trocar é para ter uma política econômica diferente, fecha aspas. A gente fica de olho aí, né, Débora? Inclusive, daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, começa o evento lá da Petrobras. A gente vai trazer tudo em primeira mão aqui, fresquinho, pra galera, né, Debs? Estamos aqui na expectativa, Rafa. Quem também falou hoje, durante o mesmo evento da Caixa Econômica Federal, antes do presidente Jair Bolsonaro, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. E o que tanto o ministro falou, hein, Gabriel? Tô sabendo que rolou até uma sessão de desabafo aí do ministro hoje, né? Débora, esse evento da Caixa de hoje rendeu bastante. O Paulo Guedes voltou a pedir apoio dos senadores à mini-reforma trabalhista que fazia parte de uma medida provisória enviada pelo governo e que foi derrubada pelo Senado. Mas se não tivesse sido derrubada, segundo Guedes, a MP poderia ter criado cerca de 2 milhões de empregos, estendendo assim a mão para os invisíveis, como ele disse, mas que essa mão foi negada. Também voltou a pedir apoio do Congresso para outra reforma, a do imposto de renda e para a PEC dos precatórios. Além disso, Guedes voltou a defender que o programa do apoio, como o Auxílio Brasil, dentro do teto de gastos e com responsabilidade fiscal, exige apoio do Congresso. E não parou por aí, Débora. Ainda nessa segunda-feira, só que dessa vez em um evento do ICC sobre a abertura comercial, Guedes atacou os economistas brasileiros, dizendo que eles têm treinamento deficiente em equilíbrio geral. Já para o ministro, o plano do governo é claro e que tem crítica e quem critica não está entendendo nada do que está acontecendo. No final, ele pediu para que isso não fosse tomado como uma ofensa, apenas como um desabafo, já que para o ministro é preciso ter mais respeito uns pelos outros. O que mesmo ele disse que tem tentado praticar, apesar de confessar que às vezes tem vontade de devolver tudo, como disse. Porém, Guedes tem tentado melhorar como pessoa. Em seguida, o ministro também fez menção ao setor industrial brasileiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, a indústria brasileira precisa ir para a esteira, ao invés de engordar vendo Netflix, fecha aspas. Bom, depois de criticar o momento do desabafo, Paulo Guedes encerrou a participação no evento do ICC falando que o plano de 10 anos é continuar com as privatizações da Petrobras e do Banco do Brasil e todas as outras que estão na fila e que a abertura comercial será gradual e irreversível. Débora? Maravilha aí, Guedes. Quero aí já dar um tchau aqui para você, já me despedir aqui, liberar você por hoje. Ficar atento aí nas notícias, inclusive de Petrobras, qualquer coisa, dá um grito aqui para mim e pro Rafa que a gente vai tocando por aqui, tá bom? Certinho, Débora. Vamos acompanhar esse evento aí de última hora e trazer tudo aqui para vocês em primeira mão no Top News. Tchau, Débora. Um abraço para você, Rafa. Até mais, meu querido. E vamos esperar por esse TikTok, hein? 40 mil até sexta-feira. 40 mil até sexta, a gente faz um TikTok da dancinha aqui, né, Débora? Tô só esperando o pessoal aí contribuir para que a gente consiga aí bater a nossa meta. Mas vamos lá. Obrigada, Gabriel. Até amanhã e a gente vai continuando por aqui. Rafa, você tem aí uma notícia do Biden, é isso? Vamos atualizar aí, então? Exatamente, Débora. Sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou hoje, né? E também falou ali sobre a questão, né, de reforçar, né, as pessoas continuarem com os seus hábitos de saúde ali, né, continuar ali também, né, enfim, continuando ali com reforço em relação à Covid-19. A aplicação do reforço vacinal foi aprovada pela Autoridade Sanitária Americana na semana passada e é recomendada para pessoas idosas e também adultos com comorbidades. O presidente americano falou com jornalistas enquanto era vacinado em um auditório na Casa Branca, que é a residência oficial, né, a sede do governo nos Estados Unidos. Ele afirmou, abre aspas, vamos fazer a nossa parte, fecha aspas, quando questionado sobre o acesso a vacinas por nações mais pobres. Biden também disse que a esposa Jill, de 70 anos, também receberá uma vacina de reforço em breve. Vale lembrar, né, o presidente dos Estados Unidos, que acabou de ser eleito, né, esse é o primeiro ano de mandato dele, tem 78 anos de idade, né, e vocês viram agora aí o vídeo na tela, né, tomando aí a terceira dose da vacina. Enfim, né, Débora, a gente fica de olho aí, né,
sempre nessa questão da vacinação, né? A gente teve na semana passada também a questão da ONU com as vacinas, se seria obrigatório, se não seria. Também teve gente que ficou infectada, né, na comitiva brasileira. Enfim, a gente fica tudo de olho aqui na BMC News, né, o Debs? Exatamente isso. Rafa, eu estava dando uma última olhada aqui também nas notícias. Olha só, defasagem nos preços da Petrobras chega a 14% no diesel e 10% na gasolina. Isso foi o que disse aí a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, minutos antes, né, de começar essa fala aí, essa coletiva que vai ter agora, daqui a pouquinho aí da Petrobras. A gente está só esperando também começar nessa coletiva da Petrobras, mas o que a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis disse foi o seguinte: o preço do litro do diesel praticado pela estatal está, em média, 46 centavos abaixo do preço de paridade de importação, da PPI. Né? Para a gasolina, a ABICOM estima que os preços no mercado nacional têm 10% de defasagem. O litro está, em média, aí, né, 31 centavos abaixo do preço do mercado internacional. As defasagens cresceram em relação à semana passada, enquanto estavam em 9% para ambos os combustíveis. Né? O último reajuste anunciado pela Petrobras, só lembrando, foi no dia 5 de julho, né, quando a estatal aumentou aí o preço do diesel em 3,7% para 2,81%. Isso em relação ao diesel, que a gasolina a gente também não para de ver subir, né, Rafa? E a gente está de olho aqui, estamos esperando aí, inclusive, começar esse ao vivo aí da Petrobras, que a gente vai repercutir aqui com todo mundo. Vamos dar até uma olhadinha aqui, como que estão os papéis agora do setor de petróleo, para ver como que está aqui nessa expectativa. A gente que viu o Ibovespa, que não estava mais conseguindo segurar, olha só, 113.072 pontos, o Ibovespa voltou agora um pouco aqui para o patamar dos 113 mil pontos, reduziu um pouco aqui as perdas, né, para 0,19% agora de queda. Ibovespa, lembrando que abriu o dia em alta, muito puxado pela questão também de commodities, principalmente por causa da alta do petróleo lá fora, inclusive. Mas depois dessa divulgação, dessa coletiva de preço que vai começar daqui a pouquinho, a gente viu o Ibovespa reduzindo ganhos. Na visão de mercado, vamos só dar uma olhadinha aqui de como que está o setor de petróleo nesse momento. Olha só, Petrobras agora aqui, a gente tem Petro 3 e Petro 4 subindo, apesar de não... Olha só como se a gente comparar, né? Petro 3 está subindo agora 0,30% e Petro 4 0,98%. A gente teve alta, Rafa, de mais de 2% no petróleo, tanto o Brent como o WTI hoje. Né? Os petróleos fecharam em alta. Aliás, tem a questão do aumento da demanda do petróleo, diminuição do estoque lá nos Estados Unidos. Aí a gente tem, por exemplo, a empresa como a PRIO, que não tem aí nenhuma interferência de cenário econômico e político do país. PRIO subiu aí 5,14% acompanhando essa disparada do petróleo lá fora. E aí, Petrobras aí, eu estou sendo avisada aqui nesse momento, inclusive, que começou a coletiva. Vamos colocar aí no ar agora a coletiva da Petrobras nesse momento, para que vocês acompanhem ao vivo aqui na BMC. Eu tenho um áudio aqui da coletiva. Está acontecendo de uma forma internacional no mundo, mas particularmente olhando para o Brasil. Isso. Vemos um conjunto de fatores que nos impactam diretamente, quase que uma tempestade perfeita, vamos dizer assim. Uma consequência ainda da crise da pandemia, um período de baixa afluência hídrica, com impacto na energia, gerando uma crise energética, e uma elevada alta nas commodities, de um modo geral, onde a parte de petróleo e gás está incluída. Estamos vendo isso nacionalmente e internacionalmente. Então entendemos que essa é uma oportunidade de conversarmos um pouco, até para mostrar como a Petrobras participa disso. Elegemos 3 tópicos para conversar sobre o preço dos combustíveis e do GLP, o nosso apoio ao combate à crise energética e a nossa contribuição, de uma maneira geral, à sociedade brasileira, que muitas vezes passa desapercebido. E eu começo afirmando que não há nenhuma mudança na política de preço, da política da Petrobras. Então, continuamos trabalhando da forma como sempre trabalhamos. A maneira como a Petrobras acompanha o preço da paridade internacional
do Brent, a maneira como a Petrobras acompanha as mudanças com relação ao câmbio, análise permanente para ver se essas mudanças são conjunturais, se são estruturais, e tão logo se faz necessário, nós fazemos o nosso acompanhamento de preço para cima, para baixo, como tem ocorrido. Essa mudança não existe, então começo colocando essa informação porque acho relevante. Sobre o preço dos combustíveis... Você sabe o valor que a gasolina tem na sua vida, mas você sabe quanto a Petrobras recebe de cada litro de gasolina que você compra no posto? Hoje são R$2. E você sabe tudo que a Petrobras precisa fazer para que o combustível chegue até você? Tudo começa com explorar o petróleo e produzir a 300 quilômetros da costa e a mais de 7.000 metros de profundidade. É como se esse petróleo escalasse o Monte Everest até chegar à plataforma. Esse petróleo, que está ali no meio do mar, precisa então chegar até uma refinaria. Na refinaria, o petróleo passa por uma série de processos físicos e químicos até se transformar em uma gasolina de alta qualidade. Após isso tudo, a Petrobras vende a gasolina para os distribuidores. Mas então, onde está a diferença para o preço que você paga na bomba? O preço que você paga pela gasolina na bomba pode ser dividido em 5 partes. Em média, a Petrobras recebe R$2 a cada litro vendido. Há ainda o custo da mistura obrigatória de etanol e das atividades de distribuição e revenda. A incidência de tributos federais, como PIS, COFINS e CID, e ainda há a cobrança do ICMS, tributo estadual definido por cada estado. Portanto, tudo o que excede R$2 no preço da gasolina não é de responsabilidade da Petrobras. Agora você já sabe que a Petrobras é responsável por todo esse processo, da exploração e produção de petróleo ao refino em derivados de alta qualidade, e recebe R$2 pelo litro de gasolina que você consome. Então vamos dar uma olhada rapidamente no preço da gasolina. A Petrobras, como vimos no vídeo, ela recebe cerca de R$2 por litro na bomba. Então, essa parcela que corresponde à Petrobras, ela se destina a cobrir custo de exploração, custo de produção e refino do óleo, investimentos permanentes que a empresa precisa fazer, juros da dívida, impostos e participações governamentais. Essa parte da Petrobras, com referente a custo de exploração, ele é um caminho longo, porque começamos adquirindo o direito de explorar campos, onde temos que participar junto com outras empresas internacionais, apresentando propostas, aí depois pagamos um bônus por isso, iniciamos a nossa pesquisa nesses campos, uso percentual de êxito da ordem de 30%, então é uma atividade de incertezas, então o nosso pessoal vai pesquisar naquela área que é adquirida. Depois, encontrada a nossa refinaria, iniciamos um processo longo de estruturar todo aquele campo para permitir a exploração. E muitas vezes é um percurso longo que dura 7, 8 anos para preparar tudo isso, até que comece a se tirar primeiro petróleo desse campo. E ele normalmente ele vem associado a outros produtos. Temos um cuidado enorme, investimos profundamente em meio ambiente. A Petrobras tem entre dos suas maiores preocupações, seu maior zelo, seu maior cuidado, além do seu pessoal, com essa área de meio ambiente. E depois temos que trazer esse óleo, esse petróleo, até as nossas partes de terra, entregar a nossa refinaria para ser feito esse refino. Então é um percurso longo que demanda muito recurso. Essas reservas precisam ser permanentemente renovadas, porque isso é uma espécie de escada que desce, que a gente consegue explorar durante o ano e ser reposto essas nossas reservas. Então, da ordem de 1 bilhão de barris de petróleo por ano,
que a gente precisa fazer em exploração e novos investimentos para esse destino. A outra parcela, então dividida em impostos estaduais, ICMS, tributos federais, ACID, PIS e COFINS, no caso específico da gasolina, tributações, a parte de distribuição e revenda, e o custo da mistura, no caso da gasolina, do etanol anido. Sobre o imposto ICMS, ele incide sobre todos os outros elementos que compõem o preço, inclusive tributos federais e sobre ele próprio. Então, é um tipo de tributo que acaba potencializando a volatilidade, no caso do aumento de preço. Sabemos que essa simplificação tributária é uma agenda antiga do setor elétrico. Muito tempo o Brasil pensa numa forma de como simplificar essa forma de recolher tributos. Mas isso é um trabalho que não cabe à Petrobras. O que cabe à Petrobras em relação ao ICMS? Ela presta um serviço de arrecadação para toda essa cadeia, arrecadação de tributos. Com relação ao diesel S10, corresponde à Petrobras, com as mesmas incumbências, essa parcela de R$ 2,49 por litro. Incide impostos estaduais, ICMS, impostos federais, no caso PIS, COFINS, está zerado a CID para o diesel S10, o custo da mistura do biodiesel, pois da ordem de 10% a 13%, e distribuição e revenda. Com relação ao GLP, a Petrobras recebe cerca de R$ 46,9 por botijão de 13 quilos. Além da parcela de R$ 46,9 pelo botijão de 13 quilos, incide os impostos estaduais, ICMS, invase, distribuição e revenda. Todos os impostos federais estão zerados. Então, essa é a participação da Petrobras nesses três combustíveis. Sobre o apoio que estamos prestando à crise energética, cabe inicialmente destacar a nossa matriz energética, como é que ela é composta. Hoje, da ordem de 181 milhões de megawatts de potência instalada no Brasil com diferentes modalidades. Então, temos aí hídrica, solar, eólica, térmicas e térmicas a gás. A parte de térmicas a gás, onde a Petrobras presta sua contribuição, de 8%, de térmica da Petrobras são 3%, ordem de 5,6 megawatt, dentro dessa matriz apresentada. E ela fornece para mais 4 termoelétricas. A nossa contribuição não se prende a isso, mas essa é a parte que nos cabe. Nós vamos apresentar em seguida uma contribuição bem maior nessa área. Então, a Petrobras vem agindo desde o ano passado para ampliar a oferta de gás para essas termoelétricas. Aí estou colocando alguns exemplos do que foi feito. Por exemplo, a ampliação do terminal de Engenheiro do Rio de Janeiro, que passou de 20 a 30 milhões de metros cúbicos por dia. O posicionamento de navios de regado no Rio de Janeiro e na Bahia, aumentando a oferta de 37 para 44 milhões de metros cúbicos por dia. O posicionamento também no mercado internacional de GNL, a aquisição passando de 44 para 101 cargas, ou seja, navios. Cada carga dessa tem cerca de 90 milhões de metros cúbicos. Também o incremento da oferta na Rota 1, aumentando de 2 milhões de metros cúbicos por dia. A interligação dessas duas rotas, Rota 1 e 2 do pré-sal, aumentando de 2 milhões de metros cúbicos por dia. E algumas térmicas, a substituição do consumo de gás nas refinarias para outros combustíveis, disponibilizando 1,1 milhão de metros cúbicos por dia, que pode contribuir com as termoelétricas. Então, essa, de grosso modo, são as contribuições. Temos mais detalhadamente uma série de outras contribuições menores que não estão aí citadas, mas só como um exemplo para que tenham
conhecimento do nosso envolvimento e comprometimento com o país nesse momento de crise energética. A contribuição para a sociedade brasileira, é importante destacar que uma empresa, uma Petrobras mais forte, ela contribui ainda mais com o Brasil, particularmente nesses tempos desafiadores que estamos vivendo. O nosso trabalho tem sido feito de fortalecer cada vez mais a nossa Petrobras. Petrobras tem responsabilidades sociais, tá? No nosso estatuto, isso aí, consta de todas as nossas ações. Sua maior contribuição é com o pagamento de tributos e dividendos. Vamos colocar alguns números para que tenham uma ideia de valor. O pagamento de tributos em 2019 e 2021 está da ordem de 552 bilhões de reais. O pagamento de dividendos para a União em 2020 foi 2,2 bilhões. E em 2021, até o momento declarado, temos de 15,4 bilhões. Isso é o que está presente até nesse primeiro semestre. E temos ainda, na parte de pagamento de tributos, da ordem de 177 bilhões, previsão para 2021. E aí, com essa distribuição que consta aí dessa mandala, que pode ser consultada depois, se quiserem, uma cópia. Então, essa é a contribuição que nós entendemos que a Petrobras pode fazer com o seu país. Ser uma empresa competitiva, uma empresa presente, que se preocupa com manter o nosso país abastecido de combustível e praticando um preço que permite também a outros investidores investirem no país. Como ideia de conclusão, afirmamos que a Petrobras triplicou a entrega de gás para a operação das termoelétricas, em apoio à mitigação da crise energética nos últimos 12 meses. O que ela produzia foi multiplicado por 3, exatamente no sentido de contribuir com esse momento de crise. A Petrobras é responsável por parcela do preço dos combustíveis. No caso da gasolina, como mostramos no vídeo, é cerca de R$ 2,00 por litro na bomba. As outras partes não são contribuição da Petrobras para a formação desse preço. Entendemos que uma Petrobras saudável, ela contribui de forma efetiva para a sociedade brasileira. Como exemplo, em 2019 e 2021, ela gerou, até setembro, 20,4 bilhões de dividendos para a União, considerando aí só a União, não estamos incluindo aí os outros acionistas. Para ter uma ideia, acionistas individuais, nós temos na ordem de 850 mil acionistas que são CPF, pessoas físicas. Até dezembro, projeta 552 bilhões em tributos para a União, estados e municípios. É uma contribuição bastante substantiva para a sociedade brasileira. Importa também, caracterizar, que a Petrobras é uma empresa, uma sociedade de economia mista, sujeita a uma rigorosa governança, e no caso, rigorosa mesmo. Começa com a Assembleia Geral de Acionistas, majoritários e minoritários, o nosso Conselho de Administração, os comitês executivos desses conselhos de administração, a nossa diretoria executiva, 100% técnica, com profundo conhecimento da empresa e com longa vivência nessa área, que também possui seus comitês executivos. E tem um acompanhamento próximo aí pelo STF, pelo TCU, pelo Ministério das Minas e Energia, a quem somos vinculados, pela CGU, pela SEST, pelo Congresso Nacional, pela Receita Federal, pela Comissão de Valor Imobiliário, a CVN, pela SEC, a CVN americana, Security Exchange Commission, pelo DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pela ANP, pela ANEEL, pelo ONS, pela ANTAC, pelo IBAMA, pelo CAD, ou seja, temos presente permanentemente olhos acompanhando todas as nossas ações
em todo o nosso sentido. Então, isso nos dá um conforto para o nosso trabalho que fazemos. E dá um conforto para a sociedade para saber que a Petrobras, ela é muito bem, a sua governança é muito robusta. Temos comprometimento muito forte com a parte social, com a nossa gente, com o meio ambiente, com projetos que reduzem a intensidade de carbono. Então, ela trilha um caminho de planejamento estratégico bastante sólido. Era isso que inicialmente eu gostaria de tratar. Acrescento que estão conosco aqui, essas fases de perguntas, o nosso diretor de comercialização e logística, o Cláudio Mastella, o nosso diretor financeiro de relacionamento com investidores, Rodrigo Araújo, nosso diretor de refino e gás, Rodrigo Costa, nosso advogado-geral da Petrobras, Thaís Oliveira, e o gerente executivo de planejamento estratégico, Rafael Chaves, que poderão reforçar as perguntas da Teresa Mastec, melhorar a qualidade das respostas, de modo a atender aquilo que for perguntado. Era isso, muito obrigado. Obrigada, presidente, pela abertura. Agora a gente vai passar para a parte de perguntas e respostas dos jornalistas. Inicialmente, boa tarde, que eu ainda não tinha dado boa tarde para vocês. Vamos começar com uma pergunta exatamente sobre preço, presidente. A companhia diz que apenas repassa ao mercado interno mudanças estruturais de preços, não as variações conjunturais. A empresa poderia explicar melhor o que considera mudanças estruturais de preço? A estatal não atualiza os preços de diesel e gasolina desde 5 de julho. Não houve mudanças estruturais desde essa data? Bem, eu começo respondendo, mas depois vou passar para o diretor Mastella para ele complementar junto com o Araújo. Acompanhamos de todos esses movimentos. Teve um momento de aumento de preço de Brent, redução do câmbio, então eles foram se compensando ao longo do tempo. Então se acompanha esse movimento. Então logo esse movimento começou a se parecer de uma forma mais estruturante, nós ficamos acompanhando também o movimento de importação, de exportação, o nosso abastecimento interno, e começa a sinalizar realmente numa direção que esse último movimento pendurado do preço do Brent numa posição mais elevada nos indica a necessidade de fazer algum movimento, mas eu passo para o Mastella, por favor, que possa complementar. Boa tarde, pessoal. Tentando esclarecer um pouquinho mais, né, o que a gente chama de separar conjuntural de estrutural é separar os movimentos de flutuação, de volatilidade natural do mercado, seja de petróleo, seja de derivados, que acontecem a cada minuto no mercado, pelas milhares de atores que tem no mundo atuando sobre esses mercados e os diversos mercados que estão interagindo o tempo todo, puxando os preços, ora para cima, ora para baixo, em função de expectativas, na verdade. Expectativa de demanda mais alta, expectativa de produção mais baixa ou mais alta nos diversos países. Isso é natural, isso acontece o tempo todo, e nós, Petrobras, por escolha, né, temos evitado repassar essa volatilidade minuto a minuto, dia a dia, para o mercado interno, sabendo, como o presidente já falou, né, dos mecanismos de amplificação de volatilidade que já existem no Brasil. Então, para evitar, né, colocar mais um componente nessa volatilidade interna, a gente toma muito cuidado, tem tomado muito cuidado no não repasse de volatilidades diárias. Claro que nos últimos meses houveram mudanças significativas no mercado internacional, mas grande parte delas compensadas, né, por flutuações em sentido contrário do câmbio. Mais recentemente, o que tem acontecido, tá, algumas mudanças efetivamente significativas têm acontecido na leitura do mercado e na evolução tanto de demanda internacional por petróleo, né, quanto alguma redução na oferta de petróleo, especialmente nos Estados Unidos, né, perspectiva de elevação da demanda de derivados, especialmente energéticos, isso tem puxado o gás natural para cima e outros derivados, né, e em função disso a gente está olhando com mais carinho, tá, com cuidado, a possibilidade de reajuste sim, tá? Ou seja, a gente trabalha o tempo todo avaliando comportamentos dos mercados, dos diversos mercados,
o comportamento dos competidores no Brasil, naturalmente também, ou seja, que eles são um ótimo indicador também, tá, do mundo real, ou seja, à medida que existam atores importando para o Brasil como existem hoje, é uma sinalização de que nossos preços não estão descolados do mercado. Isso é um parâmetro importante para a gente ter e do mercado observar também, tá, de que a nossa política de preço ela está sendo adequada ou não. Então, isso é o que a gente faz hoje. Eu espero ter esclarecido a nossa lógica de prática de preços. Obrigado. Obrigada, Mastella. Obrigada, presidente. A próxima pergunta também é para o diretor Mastella. A ABICOM diz que o preço está defasado com a paridade internacional. A Petrobras tem perspectiva de aumento? Como fica a situação dos combustíveis? Pontualmente os preços, como eu acabei de comentar, pontualmente os preços estão sim defasados, em parte, alguns derivados, o que significa que a gente está sim avaliando o ajuste nos preços. Tá? Essa avaliação é interna, técnica, depende de uma análise dos cenários, tá? Da expectativa, na verdade, de evolução dos cenários. A nossa análise não é pontual, a gente não toma decisão baseada em como está instantaneamente a defasagem de preço, mas sim nessa defasagem e na expectativa de evolução dela ou da manutenção dela. Mas sim, estamos avaliando. Ok, obrigada, Mastella. Presidente, vou direcionar uma pergunta para o senhor e se o senhor quiser pedir alguém para complementar. A companhia estuda algum programa para subsidiar o preço do GLP à população de baixa renda? Como funcionaria um mecanismo desse tipo? E caso haja um subsídio aos preços, de onde virá uma eventual compensação para a Petrobras? Esse é um tema que permanentemente passa aqui pela companhia, mas ele é de governo. Esse é um tema de governo. Petrobras, quando é convidada a contribuir com alguma colaboração, tem feito isso, e tem feito isso mesmo, particularmente mais recentemente. Se pensa em fórmula de fazer, mas a Petrobras, ela própria não. Ela tem responsabilidade social, dentro da sua cabe algum movimento, mas não nessa ideia daí dentro. Então, isso aí, a Petrobras, quando é convidada, ela participa realmente dessas discussões, mas não capitania esse movimento. Obrigada, presidente. A próxima pergunta. Uma eventual redução da mistura de etanol anidro implicaria em aumento das importações de gasolina ou o adicional de gasolina seria atendido pelas refinarias nacionais? Doutor Mastella, e se o Rodrigo também quiser responder alguma coisa, por favor. O que eu posso comentar isso aqui, esse assunto veio à tona recentemente e o que eu posso afirmar para vocês é que uma eventual redução no teor de etanol seria compensado por um reajuste no perfil de produção das nossas refinarias, tá? Que geraria um aumento na oferta interna de gasolina. Ok, obrigada, Mastella. Visto que a maior parte do preço final dos combustíveis e do GLP não é responsabilidade da Petrobras, o que a sociedade brasileira e os agentes políticos e econômicos podem fazer de imediato para reduzir esses preços à população? A Petrobras, ela, como foi bem colocado, ela responde pela sua parte, né? O valor e como ele é composto, desde a parte inicial de exploração e produção até a hora que entrega o combustível na refinaria. A partir daí, a Petrobras não se manifesta sobre isso. Sabemos, como foi dito aí, há uma ansiedade de muito tempo, uma maneira de simplificar essa tributação que é feita sobre combustíveis. Esse é um estudo que vem sido conduzido e entendemos que isso aí está com o governo, mas particularmente na área do Ministério das Minas e Energia, na área do Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia e na Casa Civil. São dentro do governo os 3 atores que poderiam contribuir com a posição final sobre esse tema. Não sei se alguém quer contribuir com outra ideia aqui, alguma coisa, Rodrigo.
Acho que só complementando, como o presidente falou muito bem na apresentação, a Petrobras tem uma contribuição bastante relevante, tanto na forma de pagamento de tributos quanto na forma de distribuição de dividendos. E aí é lógico que uma empresa saudável e uma gestão cada vez mais eficiente abre a possibilidade para que a gente contribua, inclusive mais, nessa forma de eficiência, geração de resultado, dividendos. Então acho que é só esse o meu complemento. Obrigada, presidente. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é: a Petrobras tem um grande parque de refino e grande capacidade de produzir petróleo, mas as refinarias estão com utilização por volta de 75%. Aumentar essa taxa não ajudaria a reduzir os preços de derivados? Também não possibilitaria praticar preços abaixo da paridade internacional? Diretor Rodrigo, por favor. Obrigado aí pela pergunta. Primeiro, acho que é bom a gente fazer aí uma atualização, né? Então, quando a gente olha o fator de utilização do nosso parque, né, nós fechamos o primeiro semestre aí com cerca de 80% de fator de utilização, e levando em conta que a gente teve 6 grandes paradas programadas no refino, né, onde nós investimos quase cerca de R$1 bilhão. Essas paradas programadas ao longo do primeiro semestre, ela compensou, né, postergações de atividades em relação à pandemia, que estavam programadas para ocorrer em 2020, e nós executamos no primeiro semestre com um grande êxito. Essas paradas envolveram quase cerca de 14 mil pessoas, seguindo todos os protocolos de segurança e todos os protocolos relacionados à Covid. Concluímos essas paradas e quando nós vemos agora, né, esse terceiro trimestre, nós já estamos numa rampa de subida da nossa capacidade de processamento e agora nós estamos aí já chegando ao patamar de 86% da nossa capacidade processada. Muito importante a gente entender, né, que os nossos ativos de refino, eles são configurados para você ter uma conversão de um conjunto de derivados. Então, não necessariamente, né, tudo que nós recebemos de petróleo, nós conseguimos converter em diesel e gasolina. Então, existem outros produtos associados à produção, né, quando nós estamos processando o petróleo, que eles saem dentro do nosso processo produtivo e que isso envolve também as condições de mercado associadas com esses subprodutos. Então, não necessariamente chegar a 100% da nossa capacidade instalada vai significar que nós vamos estar aumentando a produção de diesel e gasolina. Isso depende das características de cada hardware, de cada ativo, de cada equipamento que nós temos dentro do nosso parque. Encerrou, Rodrigo? Sim, encerrei, mãe. Obrigada. Presidente, mais uma pergunta. Como a Petrobras está substituindo a oferta de gás de mexilhão e Rota 1 durante a parada? E que outras ações a companhia tem adotado para contribuir para o combate à crise energética? Na nossa apresentação, destacamos alguns aspectos aqui da nossa contribuição, aquilo de maneira mais macro. Especificamente sobre mexilhão, vou deixar para o diretor Rodrigo que ele faça o comentário. Para enfrentar essa parada da Rota 1, né, nós substituímos a oferta de gás nacional por um aumento de importação de GNL. Né? Nós podemos observar, quando a gente olha o ano de 2020, nós comercializamos e regasificamos cerca de 7,5 milhões de metros cúbicos dia. Quando nós olhamos em 2021, até julho, nós aumentamos esse valor para uma regasificação de cerca de 20,1 milhões de metros cúbicos dia. Como nós podemos ver na apresentação, né, nós dobramos pouco mais do que o dobro
em relação ao volume de cargas adquirido, né? Saltando de 44 milhões para cerca de 44 cargas em 2020 para 101 cargas em 2021, né? Então, cada carga está associada a uma movimentação de um navio com cerca de 90 milhões de metros cúbicos, né? Então, são volumes, né, bastante significativos e que nos ajudaram a atravessar o período da parada da Rota 1, né? Nós já estamos aí chegando na etapa final da nossa parada de manutenção. Todas as térmicas da Petrobras, elas já se encontram disponíveis, as térmicas que também tiveram as suas paradas programadas sincronizadas com a parada da Rota 1, e as térmicas que nós temos contratos de fornecimento, todas elas também já retornaram, e ao longo dessa semana nós devemos estar aí retornando com o fornecimento de Santa Cruz, fechando então toda essa gestão da parada da Rota 1. Como ação adicional para enfrentar a parte da crise energética, nós também vimos no nosso parque de refino outras oportunidades de substituição de gás natural para aumentar o volume de disponibilidade desse produto, né? Então, o que nós fizemos? Nós vimos quais são as outras alternativas de combustíveis que nós podemos utilizar no nosso parque. Então, nós vimos ali alternativas de substituição por GLP, por óleo combustível, e isso nos levou a disponibilizar cerca de 1,1 milhões de metros cúbicos por dia para aumentar a disponibilidade ao mercado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, presidente. A próxima pergunta, presidente, é para o senhor. Na sua avaliação, os dividendos e os tributos pagos pela Petrobras vêm sendo adequadamente investidos pelo governo? O senhor acha que seria importante apoiar os mais pobres que não estão conseguindo comprar um botijão de gás? Bem, a parte da Petrobras está sendo feita, que é recolher tributos, e isso tem sido cada vez mais sendo fortalecido, a gente vê ao longo dos anos, mesmo no período de pandemia, e dividendos. Já recolhemos o valor que foi formado, a ordem de 15 bilhões, e ainda temos um potencial para aumentar, no ano em curso, um maior aporte de dividendos. A forma de como utilizar esse recurso aí é o governo. O governo tem melhor consciência disso, o nosso chefe de economia particularmente, ele tem consciência da melhor forma de conduzir. Então não cabe a Petrobras se manifestar sobre isso. Obrigada, presidente. A gente tem algumas perguntas ainda em relação a preço, tá? Então a gente está tentando reunir para atender todos os jornalistas em relação ao preço de gasolina quanto de diesel. Eles perguntam se vai haver algum reajuste, e eu vou juntar uma pergunta que tem ligação com esse mesmo assunto. Se a Petrobras, se o senhor acredita que o preço da gasolina pode voltar a baixar ao longo dos próximos meses, ou se podemos entender que esse valor se calcificará, entre aspas, acima dos R$7. Eu vou deixar para o nosso diretor Mastella completar, mas coloco o seguinte: como dissemos, acompanhamos atentamente, dia a dia, todos esses movimentos. Racionamento, com relação à importação, exportação, internacionalmente, e a permanência ou não de uma situação. Vemos o preço do Brent se posicionar num valor elevado, acima de 70 dólares por barril, e está sinalizando realmente por uma necessidade de ajuste de preço. Com relação a tendências futuras, isso é muito complexo, se tomar uma posição, se vai baixar, se não vai, em relação particularmente à gasolina. Isso aí tem que, o acompanhamento mais, ainda bem maior, muito mais estratégico, muito mais conjuntural, né? Está dentro do contexto quase que eu diria que geopolítico. Então, a gente tem só que acompanhar no mercado. Não vou pedir que o Tomás Tella faça um complemento, né? Tentando ajudar a entender um pouquinho mais a questão, né? A gente está avaliando ajustes, né?
o que existe de estrutural hoje e acontece, na verdade, todos os anos, por exemplo, é um crescimento sazonal na demanda de óleo diesel no hemisfério norte, por conta do esfriamento do inverno, né? Isso faz com que, sazonalmente, os preços dessa commodity subam. Isso é uma tendência natural. Falar de evolução de preço no Brasil, se vai ficar em R$7 ou vai ficar em R$7, é bastante especulativo, eu diria, né? Dado que não só a gente está falando de uma commodity que tem influências complexas externas, como ainda tem uma variável significativa no Brasil, que é o câmbio, né? Cuja variação também é difícil de prever. Então, a gente continua monitorando, segue monitorando. Na medida que a gente perceba a troca de patamar, a gente atua. É isso que a gente está fazendo. Eu gostaria só de reforçar o que comecei dizendo. Não há mudança na política de preços da Petrobras. Estamos acompanhando, mas não há mudança na nossa política de preços. Reforço essa ideia. Obrigada, presidente. Obrigada, diretor Mastella. A próxima e última pergunta, né, para respeitar o tempo de todos. A Petrobras participa de estudos sobre algum mecanismo de estabilização dos preços? Há prazo para sua adoção? Presidente, por favor. Essa também é uma área que está completamente afeta ao nosso Ministério dos Minas e Energia. Ele tem estruturas que permitem essa análise. Permanentemente estão estudando isso. Então, a Petrobras, quando convidada, ela participa das consultas, particularmente com informações de natureza técnica, todos os tipos. E isso acontece com certa frequência, esses contatos são frequentes, mas a parte de política, de como estudar soluções, não fica conosco, com a Petrobras. Não sei se algum diretor gostaria de acrescentar alguma ideia, o Rodrigo. Só complementando, acho que além da contribuição da Petrobras, que a gente já falou um pouco mais cedo, da importância da contribuição, eu acho que é sempre importante reforçar, o presidente falou no início da coletiva, o mercado de commodities, e obviamente o petróleo está inserido nisso, é um mercado global, né, um mercado em que a prática de preços competitivos, a gente está vendo um movimento importante de abertura de mercado no Brasil, ela é fundamental para que a companhia continue saudável e que toda essa contribuição ela continue acontecendo de maneira saudável. Então, acho que essa a grande contribuição da companhia, de fato, ser cada vez mais eficiente e mais saudável para que ela possa contribuir de maneira cada vez mais expressiva. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, presidente. Então, na verdade, a gente vai encerrar a coletiva. Nós atendemos todas as perguntas que foram enviadas pelos jornalistas dentro do tempo que nós disponibilizamos para este evento. Obrigada, presidente Silvio Luna, Rodrigo Araújo, Rodrigo Costa, Cláudio Mastella, obrigada pelos esclarecimentos de vocês, obrigada pela participação dos jornalistas. Qualquer outra dúvida adicional, vocês podem encaminhar para imprensa@petrobras.com.br. Como sempre, a gente vai atendê-los assim que for possível. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Então, tá aí, se encerra agora, então, a coletiva aí da Petrobras, onde a gente teve o presidente da Petrobras, o Silvio Luna, falando sobre essa questão, né, da política de preços da companhia. Isso é uma coisa que vem repercutindo realmente, e ainda hoje, inclusive, né, Rafa, teve uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre essa questão de intervenção ou não nos preços e na política da Petrobras. E aí, no final do dia, aí veio, então, esse anúncio de que teria essa coletiva da Petrobras agora às 4h30 da tarde. Só lembrando que, então, o Silvio Luna, ele começou falando, né, sobre essa questão, reforçando, a frase dele foi exatamente essa: não há nenhuma mudança política de preço na Petrobras. Essa foi a frase do Silvio Luna, que trouxe aí 3 pontos para essa coletiva: a questão dos preços dos combustíveis e do gás, apoio à crise energética e a contribuição para a sociedade brasileira. Enquanto o Silvio Luna estava falando, eu estava dando uma olhada de como que estava se comportando aqui os papéis da Petrobras, que chegaram a, inclusive, a Petro 4, por exemplo, chegou a cair um pouco aqui, ó. O papel começou, se vocês acompanharem aqui o gráfico, tanto de Petro 3 como Petro 4,
Os papéis começaram o dia aqui numa alta, acompanhando a disparada do petróleo lá fora, com o aumento da demanda do petróleo também, claro. Né? Junto com o PRIO também, que também veio aqui o dia, começou o dia em alta e o setor passou o dia praticamente inteiro em alta. Depois que veio esse anúncio de que teria essa coletiva, aí sim a Petrobras começou a reduzir essas altas aqui. Petro 4 chegou a ficar em queda, inclusive puxando um pouco aí, reduzindo aí, né, freando aí esse Ibovespa. E depois então, quando começou a fala então do Silvio Luna, retomamos aí alta. Petro 4 terminou aí com 0,84% de alta. Petro 3 foi que teve maior impacto no momento da fala, que chegou a subir mais de 2%, mas ficou em 1,56% de queda. Os papéis chegaram, inclusive, a entrar em leilão, principalmente o PRIO 3 aqui, que chegou a bater aí 8% de alta, mas fechou aí com 5,0809% aqui de alta. Eu até separei aqui no nosso telão do Profit Pro da Nelogica, viu, Rafa, os papéis aqui para poder a gente fazer uma comparação. A gente tem aqui, né, como que ficou aqui o papel no dia de hoje, né, de como encerraram aqui os papéis no dia de hoje, principalmente depois dessa coletiva aí do presidente Silvio Luna. E aqui eu abri aqui os papéis com acumulado de 2021 até esse momento. Petro 4 está acumulando agora uma alta de 4,88% no ano de 2021. Petro 3 agora está acumulando uma alta de 6,13% no ano de 2021. E PRIO 3 ainda acumula uma alta aqui, uma valorização de 64,62%. Se a gente for comparar realmente aí com as estatais, né, Rafa, é aquilo que a gente sempre, aquilo que eu sempre gosto de lembrar aqui, essa comparação que eu faço aí para poder a gente seguir a minha linha de raciocínio do quanto realmente esse cenário aí macro também de político, quanto ele consegue interferir na Petrobras, né, que a gente está vendo aí hoje uma alta dos petróleos aí de mais de 2%, né, mas ainda assim a gente consegue ver interferência. Não à toa os investidores têm preocupação com esse tipo de coisa e ficou aí trazendo papel para, né, inclusive o Ibovespa ficou de lado aí esperando esse pronunciamento, né? Débora, inclusive, né, muitas coisas foram ditas aí, a gente vai trazer aqui os destaques, né, mas o mais importante, né, nesse momento em relação ao impacto no mercado financeiro é que o Bovespa virou, né, para alta, né, com essa alta da Petrobras hoje, e ele está fechando agora, inclusive, aos 0,27% de alta, aos 113.583 pontos. Daqui a pouco você traz pra gente aí. Lembrando pra galera que chegou agora, muita gente nova chegando, se inscrevam aqui no canal da BMC News, gente. A gente é uma TV focada 100% no mercado financeiro aqui, trazendo sempre das 7 da manhã até as 7 da noite as notícias que mais impactam o mercado financeiro juntamente com o investidor. A gente quer ser, né, essa casa de portas abertas para o investidor poder se manter bem informado aqui na BMC, né? A informação que gera valor é o nosso lema. Tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de ter se inscrito aqui. Então se inscreve, chega mais, põe seu like aí, manda pra galera, enfim, vai chegando junto aí que a gente está sempre aqui, todo mundo junto aqui, a primeira TV de mercado financeiro do Brasil. Bom, não somente aqui no nosso canal, mas nas redes também, né? O Rafa, lembrando que a gente também tem o nosso Instagram, que a gente sempre também fica atualizando também as notícias por lá. Temos o nosso portal também, @bmcnews.com.br. Enquanto a gente está aqui ao vivo com as notícias, ao tempo lá no nosso site, com certeza fica a notícia sendo atualizada aí minuto a minuto. O Rafa também atua aí no nosso portal e ele pode falar muito bem sobre isso, né, Rafa? Exatamente, Débora. A galera tá inclusive já fazendo lá a matéria de minuto a minuto, o que aconteceu dessa declaração do Silvio Luna, o que isso vai impactar no mercado. A gente traz essa visão sobre como é que vai impactar sua carteira de investimentos. Então, vou dar um exemplo muito simples da nossa cobertura, como é que a gente funciona aqui também no nosso portal. No dia 7 de setembro teve as manifestações, né, favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro e a gente cobriu da seguinte forma: a gente cobriu o protesto, cobriu os outros protestos que ocorreram também, mas o mais importante, a gente trouxe logo em primeira mão uma matéria do que aquilo ali afetaria nos seus investimentos, que esse é o nosso lado aqui na BMC, né, Débora? A gente está disposto a trazer 100% das vezes as notícias para ajudar o investidor a poder tomar boas decisões nos seus investimentos. Então, tudo o que acontece de mais importante, seja política, seja economia, a gente traz aqui para tentar ajudar o investidor. E esse é o nosso lema, né? Esse é o nosso espírito e é o que motiva a gente a acordar todo dia cedo para vir para cá, né, Débora? Exatamente, Rafa. E uma das grandes dúvidas aí de todo mundo é sobre justamente como que é essa prática de preço da Petrobras. Como que funciona isso? E o Silvio Luna fez questão de explicar isso, inclusive trouxe um vídeo institucional durante a coletiva dele, durante a fala dele, né? Se você não conseguiu acompanhar tudo, com certeza é só voltar na nossa programação aqui um pouco, inclusive também já vai ter aí no nosso portal aí um trecho sobre isso para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão da política de preço, onde ele fala que 2%, né, tá
voltado ali para poder pagar alguns custos, inclusive de atuação mesmo de operação da companhia, para poder, ou seja, ele explicou como que funciona exatamente essa questão da política de preço da Petrobras, que continua sendo um grande questionamento de boa parte dos investidores. Além disso, o Silvio Luna reforçou, né, que a rigorosa governança da companhia da Petrobras. Silvio Luna disse que a Assembleia com acionistas, conselho de direção 100% técnico e também acompanhamento de perto, tanto da CGU como da Receita Federal, do STF, né? A Petrobras acabou subindo forte durante essa fala aí do Silvio Luna, como eu falei para vocês agora aqui mais cedo. Lembrando que, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, viu, Rafa, foi ele falar do pagamento de tributos, inclusive que a Petrobras tem aí já programados aí para poder acontecer logo em breve, né? Coisa que a gente também vai conversar daqui a pouquinho. A gente está trazendo aqui um analista ao vivo para vocês, para que a gente fale, um analista que é especialista aí em Petrobras, para que a gente consiga entender esses impactos aí, quais serão agora no curtíssimo prazo, né? Depois dessa fala aqui do Silvio Luna e também da direção aí que tinha com ele, acompanhando com ele aqui o gerente executivo de comercialização, o Cláudio Mastella, que também estava com ele falando sobre a questão dos preços, inclusive, que, aliás, o Cláudio mesmo falou uma frase que eu até separei aqui que eu achei interessante. Tá todo mundo preocupado com essa questão do aumento do preço dos combustíveis, né, Rafa? Exato. Isso, é claro, vem aí, pesa no bolso do consumidor. O nosso combustível é um dos mais caros do mundo, né? Tem muitos questionamentos sobre como que acontece essa política, sobre como esse preço chega até a bomba. E de um lado a gente tem o governo federal que fala sobre essa questão do ICMS, aí por outro lado vem... Então, assim, existem muitas dúvidas sobre o que acontece sobre isso. E aí o gerente executivo de comercialização, na parte que ele estava ali respondendo, né, a perguntas dos jornalistas, ele disse o seguinte: olhamos com carinho a possibilidade de reajuste dos preços dos combustíveis. Eu não sei não, mas às vezes dá a entender que ali ficou entre, olha... vai continuar aumentando, não tem como, né? Ele lembrou também sobre a questão do dólar, da variação cambial, que também acaba impactando bastante no petróleo, já que a gente também manda o petróleo bruto lá para fora para fazer o refino, né, Rafa? Inclusive, Débora, já queria chamar aqui para nossa conversa, né, para o nosso bate-papo, porque aqui na BMC é tudo muito rápido para a gente entender como vai afetar aí o mercado financeiro, como é que está afetando os investimentos. Vai chamar o Pedro de Marco aqui, eu acho que já está na linha aqui com a gente já. Vamos ver se ele está pronto aqui. Fala, Pedro, tudo bom? Seja bem-vindo ao Top News. Olá, tudo bem? Obrigado aí pela participação. Obrigada a você, Pedro, por aceitar nosso convite aqui de última hora para poder repercutir um pouco aí dessa fala do Silvio Luna, que, aliás, começou falando sobre essa questão, né, da política, tentou explicar essa política de preços da companhia, mas a primeira frase dele, assim que ele abriu, ele falou sobre o seguinte: não há nenhuma mudança na política de preços na Petrobras. Diante de tudo que ele falou, não sei se você conseguiu acompanhar na íntegra, a gente estava transmitindo aqui na BMC, né, em tempo real, mas diante de tudo isso que ele falou, para você ainda fica alguma dúvida sobre essa questão da política de preço da Petrobras? Não, olha, ele foi muito feliz. Antes eu até queria agradecer, tinha vários amigos aqui perguntando onde você tem o link, de onde vai ser essa transmissão. Eu falei, cara, BMC News, tá lá. No nosso portal, bmcnews.com.br. Além disso, tem o nosso canal no YouTube também, youtube.com/bmcnews, tá? Ou aqui, então no nosso portal, bmcnews.com.br. Em qualquer lugar, em qualquer lugar, no Instagram também, se for por lá, e você vai ver na nossa bio. A gente brinca que é a pirâmide do bem, entendeu? Então, qualquer coisa que você compartilhar da BMC, eu tenho certeza absoluta que você vai estar muito bem informado. Então, assim, manda pra galera o que você quiser. Quer mandar o nosso perfil do Instagram? Manda. O perfil do Facebook? Manda. O LinkedIn? Manda que você vai cair bem. Quem for amigo aí do Pedro de Marco, que estiver assistindo a gente aí por um dos canais, já vai avisando para os outros amigos aí que é aqui que ele está ao vivo na BMC, já compartilha o link aí. Exatamente. Vamos lá falar sobre Petrobras então agora, Pedro. Exatamente. E foi ótima a notícia. Acho que foi muito relevante e até foi o ticker de vocês que apareceu, o preço respondeu na hora, né, da cotação, que ela voltou a subir. Isso acabou indo para o índice também, que era um grande medo que o pessoal... Quando eles anunciaram que ia ter esse pronunciamento, foi quando que o preço da ação caiu, e aí depois, com essa abertura da fala dele, já deu uma tranquilidade. O discurso foi muito parecido com o que eles fizeram no Congresso, acho que na semana passada, então foi mais um reforço, assim, e principalmente mostrar que a Petrobras
tem a sua parcela de responsabilidade, tanto de segurança energética, né? Então eu estou falando de tudo, assim, desde a crise que a gente está passando por uma crise de energia por conta da crise hídrica, mas também na questão do combustível e das políticas que isso engloba. O monopólio é uma empresa que é monopolista, tem sim uma responsabilidade social. E acho que eles foram muito felizes de não fugir disso. Agora, o outro lado é que existe todo um sistema financeiro por trás que precisa financiar essa empresa. E então eles têm que falar com a sociedade e falar com os investidores, com os credores, com todos os envolvidos, né? Então, acho que o pronunciamento foi muito bom, reforça esse compromisso da Petrobras de buscar entregar valor para a sociedade, né? Então, eu acho que ficou muito claro, assim, olha, o seu R$7 de gasolina, quem está fazendo um grande trabalho aqui, né, somos nós, e a gente fica com R$2, né? Então, acho que eles estão conseguindo também se posicionar, porque antes eles só levavam patada de todos os governos, nesse campo político, né? E agora acho que eles estão se posicionando e falando, olha, a gente quer ajudar, mas olha o que a gente faz, o que a gente já ajuda, né? Uhum. Você consegue trazer, porque é uma grande dúvida, aliás, eu vi que mesmo depois, né, que o Silvio Luna falou sobre essa questão da política de preço, até você falou agora, né, se o preço está a R$7, R$2 é que fica com a Petrobras. Se você puder explicar um pouco novamente, porque muitas pessoas aqui no nosso chat ficavam o tempo inteiro perguntando, mas e a política de preço? Já explicou? Ele já falou sobre isso? Como que funciona? Ainda fica muita interrogação sobre isso. Se você puder esclarecer um pouco, houve até um vídeo institucional no meio da apresentação, então você como analista aí, né, você que sempre acompanha de perto a Petrobras e que estava acompanhando essa fala do Silvio Luna, se puder traduzir um pouco para os nossos espectadores e investidores que estão nos assistindo agora, para ver se a gente consegue levar para eles. E, aliás, eu já quero pedir para o pessoal que está assistindo, tiver alguma dúvida também, deixa aqui no chat, eu e o Rafa, a gente está aqui de olho para poder trazer isso aqui ao vivo. Então, vamos aproveitar aqui que o Pedro está aqui, Pedro que olha sempre aqui Petrobras, que ele que tem aí esse papel aqui de trazer para a gente essa informação aí com realmente né, especialidade no que está falando. Vamos lá. Eu acho que são 2 pontos muito importantes que você colocou. Quando a gente fala do preço da gasolina tá em R$7, e aí entra aquele gráficozinho que eles colocaram, que é explicar como é que chega nesses R$7. Então, a gente entra com os R$2, que é o preço deles, depois você tem a mistura obrigatória de etanol hidratado, que aí você acrescenta perto de mais R$1 e pouco, depois vem todo aquele pacotão de impostos legais que a gente adora pagar. E aí você chega nos R$7. E tem a margem da distribuidora também, que é o posto de gasolina, mais a distribuidora que faz os caminhões, que faz toda a logística para o posto de gasolina. Então, essa é a composição dos R$7. Então, o que o investidor está preocupado, né? Nós, inclusive, nós temos posição em Petrobras, é que nós regredíssemos no que foi feito na era da Dilma. O que foi feito na era da Dilma? O Brasil não tem tanta capacidade de refino. Então, basicamente, a gente consegue produzir muito petróleo e a gente não consegue produzir tanta gasolina. Então, a gente acaba tendo que importar essa gasolina. O que aconteceu? A Petrobras começou a vender o petróleo, como ela sempre faz, e aí ela tinha que importar gasolina, e para controlar o preço da gasolina, porque subir o preço de gasolina é muito impopular, eles começaram a vender com prejuízo. Então, basicamente, ela exportava petróleo e importava gasolina com prejuízo. Então, isso foi o que aconteceu na era da Dilma. A gente teve um prejuízo aí, cerca de 80 bilhões que a Petrobras perdeu nesse período, por conta dessa política de preço. Então, acho que hoje existe essa releitura. Ou será que a gente está vivendo esse momento de tensão social? A gente está aqui vendo, né? Está tudo subindo o preço, tudo que está relacionado principalmente a commodities e câmbio, e
E aí a gente acha que é um negócio distante, mas não é. A gente vai no supermercado, a gente vê, o alimento está super caro. A gente está no meio de uma transição inflacionária. E aí o medo sempre será que o governo vai fazer esse controle de preço? Porque ele que tem a caneta final da Petrobras. E aí entra em campo aí o Silvio Luna, toda a equipe dele, fala, olha, sim, o governo tem, né, o controle da Petrobras, assim, a participação majoritária, mas o economics é soberano. Então eu não posso importar gasolina e ter prejuízo, porque senão os outros importadores param de importar. Então eu vou ser o único importador. E aí vai faltar, e aí o meu prejuízo aumenta mais ainda. Ou pode faltar combustível, né? E isso foi o que aconteceu em alguns outros países, tipo Venezuela, que fez isso, a política de controle de preço. Então, eu acho que esse direcionamento, por isso que a gente fica tanto olhando. Primeiro, o preço final da gasolina. É uma questão, dá para mexer nisso? Então, a gente vê que a política está tentando mudar isso, diminuir um pouco dos encargos, mudar um pouco do que você paga hoje em porcentagem e mudar isso para algum valor em cima de volume. Então, vamos falar que assim, hoje você paga R$ 1,50 de imposto, agora você está pagando R$ 2,50 porque o preço da gasolina subiu, por causa do que o câmbio subiu. E se ao invés de você tivesse uma parcela que variasse com o preço e você tivesse algum fixo por litro? Então, essa é uma das soluções que eles estão tentando, aí, o governo federal falando para os governadores. Só que o governador vai deixar de arrecadar, então é uma coisa difícil. E aí, nesse campo político, todo mundo fica apontando para a Petrobras, que ela é culpada, Mas e aí esse vídeo dela foi justamente para isso. Olha, dos R$7, 2 a gente consegue administrar. Então eu não tenho muito no que mexer, eu vou ter que abrir muito mão dessa margem, né? Então e aí só para contextualizar o pessoal que está em casa, a gente está vivendo uma era de transição de combustível, né? Então todo mundo está vendo aí carro elétrico, futuro, e parece que é mesmo, né? Ou como vai ser a transição, que eu não sei, se vai ser a bateria, se vai ser célula de hidrogênio. Mas o que aconteceu então nos últimos 5 anos? Todas as empresas de petróleo pararam de investir, então hoje está muito apertado. Qualquer demanda que aumenta, que é o que está tendo agora, que nem o diretor falou, olha, agora, geralmente nesse período que começa a esfriar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é quando o preço do combustível sobe, do petróleo sobe. E você está vendo esse efeito de novo, só que agora parece que vai ser um inverno mais severo, então o preço está mais caro mesmo. Só que para contribuir com o preço do petróleo mais caro, você tem essa questão que eu falei, que os países pararam, as empresas pararam de investir, então você tem muito menos oferta para entrar. Então o shale gas, por exemplo, está muito mais devagar do que foi nos últimos anos. Então ninguém investiu mais, então eles não têm como ofertar mais petróleo tão rápido. E ao mesmo tempo você tem o câmbio também no Brasil, que saiu lá de quase R$4 para hoje perto aí de 5,40. Então é um aumento muito expressivo. Então eu acho que a gente está nessa situação muito apertada, porque você tem o preço do petróleo alto, que fala direto com a gasolina, você tem o câmbio alto, que também, assim, cada vez que tem mais volatilidade, o negócio sobe, né? Então, assim, tá um mercado apertado. E aí, acho que o comentário dele também foi muito feliz nesse sentido, que, olha, que até vocês comentaram um pouquinho antes de entrar, que olha, acho que a gente vai ter que mexer de novo, porque está subindo de novo. Então a gente tem que reajustar, a gente não pode perder dinheiro, né? Porque não é só questão da Petrobras perder dinheiro, é que eu vou quebrar todos os importadores, eu quebro toda uma cadeia, assim, eu vou bagunçar muito o mercado, se não praticar política de mercado.
Tem, inclusive, diversas perguntas chegando aqui para você, o Pedro. A gente vai começar a trazer essas perguntas aqui para você do nosso chat aqui lá no YouTube, para que você vai esclarecendo aqui as dúvidas. O pessoal tem muitas dúvidas, inclusive sobre impostos, não é isso, Sim, Rafa? Exatamente. Muita pergunta aqui sobre imposto, né? A galera meio, até mesmo, acho que meio brava em relação a quanto está a gasolina. Acho que ninguém está feliz, né, em relação a quanto está a gasolina hoje, né? Mas, enfim, ó, o Thiago Rios já tinha pedido aqui a explicação sobre a distribuição dos impostos cobrados em cima dos combustíveis. Eu acho que a gente dá para juntar duas perguntas aqui. Tem essa do Thiago Rios, né, que você acabou de falar de como é feita a cobrança, né, como é definido o preço do combustível, mas principalmente uma outra pergunta que é o seguinte: o Anderson está perguntando como é que é definido em relação ao quanto o imposto vai ter para cada estado. Né, a galera aqui, eu acho que deve ter bastante gente aqui de São Paulo, eu creio, né? Inclusive até perguntaram pro Pedro onde é que ele mora, para saberem se o Pedro, quanto que ele tá vendo a gasolina aí, porque a galera aqui tá assim. Então, como é que eles fazem essa distribuição, o Pedro? Aqui em São Paulo, por exemplo, é mais caro que, sei lá, no Ceará, ou é diferente, ou é igual? Como é que você vê? Não, cada governador tem uma autonomia, né, por exemplo, agora, questão de semanas atrás, teve um anúncio lá do Rio Grande do Sul que eles vão baixar esse imposto de ICMS. O governo do Rio de Janeiro é o imposto mais caro do Brasil. Então, se você mora no Rio de Janeiro, sinto muito. Tanto é que lá o pessoal que roda muito acaba usando o gás natural veicular, né? Você vê, tinha uma época que eu andava muito no Rio e pegava muito táxi, todo mundo com gás lá, e não é tão comum aqui em São Paulo. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu não tenho carro, então às vezes eu fico meio perdido de referência de preço. Eu só sei que ou o Uber está mais caro ou está mais difícil de conseguir o Uber. Essa é a minha referência aqui em São Paulo. Mas assim, então, cada governador tem uma autonomia. Se tiver muita disparidade, aí você pode entrar lá tem um conselho dos estados, né, das secretarias federais, assim, das secretarias estaduais, desculpa, só para não ter alguns também, vamos dizer que São Paulo zero imposto de gasolina, vai começar um monte de contrabando, alguma coisa desse tipo, então eles não querem também estimular esse tipo de coisa. E também eu acho que mostra a importância, né, desse tipo de discussão, que tá assim, talvez seja a hora de mudar alguma coisa, né, ou talvez não para agora, né, acho que a gente quer mudar muito rápido as coisas, mas propor algo para daqui 2 anos, aí o próximo governador já se alinha, já tem essa expectativa de quanto que ele vai receber, dado essa nova ajuste, e trazer, eu acho que no fim também é trazer mais previsibilidade para nós consumidores, né? Maravilha. Tem uma outra pergunta que eu estava dando uma olhada aqui, inclusive, que é do Euclides, que, aliás, eu acho que aí vem para uma das questões bases quanto o aumento, né, do reajuste do preço. Como o Pedro estava aqui muito bem explicando, a gente não tem tanta capacidade para refino, por exemplo, a gasolina, a gente acaba tendo que fazer, né, importação de gasolina. Então, por que? Aí é uma pergunta do Euclides Alves. Ele fala o seguinte: qual que é o problema, então, de se fazer investimento em refino no próprio Brasil, né, e exportar o petróleo e gasolina? Eu tô tão feliz que alguém fez essa pergunta, porque eu já tive essa dúvida. Então, eu também já tive essa dúvida, então que bom que você está aqui para responder e já trouxeram essa pergunta. Já me fiz essa pergunta inúmeras vezes. Gente, qual que é a logística, então por que não investe nisso aqui dentro? Exato. E aí a resposta é muito bacana. Primeiro porque a Petrobras é monopolista. Então, quando você tem esse caráter de monopólio, eu vendo a gasolina, né? Só eu posso vender. Então, ninguém vai fazer investimento. Podia, depois abriu, mas aí, eu vou ser um pequenininho contra um colosso aqui. Vai que eu não consigo. Então, a gente está nessa mudança agora. Existe um termo, um acordo que foi assinado com a Petrobras e o CAD, né, que regula a concentração de poder das empresas. Então eles assinaram esse termo, que é um TCC,
se comprometendo com a venda que é o que a gente chama de downstream, né? Então é a última cadeia. Então a Petrobras só vai focar na produção, no pré-sal, que é assim, vamos falar a verdade, é a melhor operadora de pré-sal do mundo, a Petrobras. Então, se o Brasil fosse um país da OPEC, né, que é os maiores produtores, ele seria o terceiro maior produtor. Então a Petrobras, assim, é uma máquina incrível, né, de produção, principalmente no pré-sal. Então eles falaram, olha, dado que a gente é tão bom nisso, vamos focar tudo aqui, né? Vamos ficar no que a gente chama de upstream, que é a produção, e aí a gente sai das outras cadeias e deixa outros competidores, outras empresas operarem, inclusive a refinaria. Então esse é o que está sendo agora. Eles têm até esse ano para vender cerca de 50% do parque de refinaria. Conseguiram vender 2 refinarias já, então falta assinar, mas já foram feitas 2 vendas. Então, assim, à medida que você vai trazendo competidor, aí o investidor vai falar, legal, agora tem refinarias privadas, agora tem refinarias que... E aí, se o cara é privado, quer dizer que a Petrobras vai cumprir com o preço justo, né, da gasolina, então ele não vai subsidiar. Porque imagina, antes... a Petrobras importava, vamos supor, reais vendia a R$2. Aí o cara que investiu aqui, comprou a refinaria, de repente ele compra todo o custo dele a R$2,40 e vendia a R$3. Então ele conseguia ter uma margem lá, né, esses 60 centavos. De repente a Petrobras joga para R$2. Aí ele fala, agora eu tenho que fechar aqui a minha planta, porque eu não consigo vender a R$2, né, não chega nem o custo que eu tenho. Então esse que era o problema que a gente tinha até esse ano. Então a gente está vendo essa mudança agora, né? E a Petrobras não investia no refino porque ela até investiu. A gente sabe aí da Lava Jato, né? Então você tem alguns investimentos que foram feitos aqui no Rio de Janeiro e no Nordeste, são grandes parques refinarias que não foram para frente, né? Se perderam ali na conta da Lava Jato. Então isso é uma pena, assim, porque a gente poderia aumentar nosso parque de refino. Mas eu acho que quando a gente pensa no parque global, acho que não precisa investir aqui. Eu acho que esse que é o ponto. Uma vez que você tem essa paridade de importação correta, então o preço da gasolina é o mesmo preço que o americano está pagando, à medida que os países, Estados Unidos, Europa, a Ásia, Japão, eles que tem grandes parques de refino, vão se modernizando e mudando para o carro elétrico, a gente começa a usar aquelas refinarias que estão lá com pouco uso, vão cada vez mais cair, e a gente começa a importar esse combustível deles. Então a gente exporta o petróleo e importa a gasolina. Então você aproveita até o mesmo navio, né? Você tem uma sinergia. Uhum. E aquilo lá que vem com custo menor, porque já foi feito investimento, já está depreciado, e o cara precisa desovar, ele sabe que aquilo tem uma data limite, porque todo mundo vai convergir para outro combustível, outra tecnologia. Assim, faz muito sentido hoje a gente conseguir usar esse parque global que vai estar disponível em questão de alguns poucos anos. Uhum. Então vamos esperar, né? Uma ótima aula, inclusive, ótima explicação, sanou a minha dúvida, porque eu também já perguntei isso. Eu já me perguntei isso várias vezes, acho que sanou a minha dúvida aí também, não só a minha também. Do Euclides também, que tinha deixado essa pergunta aqui. Mas tem mais perguntas para você aqui no nosso chat. Manda aí, Rafa. Vamos lá. Exatamente. Pedro, o Paulo Ricardo Fernandes está falando assim, responde a minha pergunta. O ano passado, o barril 19,87, o preço da gasolina aqui era 4. Isso que ele mandou aqui pra gente. Eu acho que ele está falando sobre o preço da gasolina, o tanto que mudou do ano passado para esse. Como é que você vê essa mudança? Ela é uma mudança razoável na sua visão? Ela faz sentido ou não? Ano passado, lembrando, ano de pandemia, a gente teve também petróleo no momento a preço negativo, né? Enfim, a gente teve ali um cenário de muita maluquice, né, Pedro? Então, como é que você vê essa mudança do preço do barril do ano passado para esse ano, Pedro? E disso não refletir, né, no petróleo, mas... Exato, exatamente.
vai bater no que ele estava aqui trazendo para a gente, né? Eu acho que esse é um bom ponto. A gente até fez essa análise aqui dentro de casa, que é a gente decompôs os preços igual a Petrobras fez, e aí você tinha mesmo, né, essa questão. Então, o preço do petróleo em si subiu, acho que era cerca de 60%. Aí você tinha esse ajuste cambial, né, que era também um grande impacto. O dólar saiu de 4 e pouco para 5,40 agora. Depois você tinha o etanol hidratado, que dobrou o preço, então subiu 100%. E aí é uma questão até particular, que é o seguinte: você tinha a Índia, que é acho que o terceiro maior produtor, eles começaram, primeiro teve um choque muito grande por causa da Covid, e lá na Índia, como o nosso Bolsa Família, o Bolsa Família deles o cara vai lá, planta a cana e vende para o governo. Então esse é o Bolsa Família deles. Quando teve Covid, muita gente pegou, né, a doença, ou faleceu, ou ficou doente, e acabou não produzindo tanta cana de açúcar lá na Índia. Então com isso você reduziu a oferta global de açúcar. Quando você reduziu a oferta global de açúcar, o usineiro aqui do Brasil, ele pode ele tem uma flexibilidade, então ele pode produzir tanto o etanol quanto o açúcar, dentro de um range lá, né, um intervalo, ele pode produzir qual que ele vai maximizar. Quando a Índia parou de produzir açúcar global, ele foi lá e fez o que a gente chama de max sugar. Então o açúcar estava compensando muito mais do que o etanol. Então ele aumentou a exportação de açúcar, fez a produção de açúcar, e aí o que acabou acontecendo é que faltou o etanol aqui no país, né? Então, e aí teve o fato também do etanol, do câmbio também impactou. Então assim, quando a gente olha essas caixinhas, tudo meio que subiu bastante, e aí quando vem o imposto, ele pega tudo que subiu bastante e multiplica, né? Ele pega assim, dobra basicamente. Então, assim, é uma série de fatores que faz o preço subir tanto, porque você sobe 10% aqui, o seu imposto também vai subir 2 vezes, né? Vai subir 20% no preço final, no preço anterior. Então, é uma referência circular e perversa, né? Mas quando a gente faz a conta, é isso mesmo, não é que ninguém está com dinheiro, não. É porque teve todos esses fatores. Inclusive, Pedro, eu queria agora perguntar, né, em relação a como você vê esse impacto né, da fala, né, do pessoal da Petrobras, né, tanto o presidente quanto os diretores, em relação às ações da Petrobras. Estava até puxando aqui rapidinho, né, a gente viu ali a Petrobras hoje subindo, né, a grande Débora trouxe para a gente agora há pouco, o Petri subiu 1,56% em Petri 3 e em Petri 4 0,89%, mas a ação que mais sofreu não, né, mais foi impactada aí com todo esse cenário foi PetroRio, né? PRIO 3, que entrou em leilão logo no fim, subiu 5,46% e até agora está ali até mudando um pouco, né? Agora são 5,50, já foi o pregão, né? O pregão que fechou hoje em alta. Mas como é que você vê aí essa né, movimentação em relação ao setor de petróleo com essa fala? Você acha que tem o poder de impactar positivamente ou vai ser algo que meio que foi naquele hype, né? Compra no rumor e vende no fato, né? Compra no boato e vende no fato. Como é que você vê todo esse cenário, Pedro? Eu acho que PetroRio especificamente não está relacionado a esse evento da Petrobras agora, né? Lembrando assim, Petrobras é uma empresa que tem produção offshore, né? Então fica ali no meio do mar, eles produzem, põem no navio e já exportam. Então, não é nem que algumas das nossas empresas onshore aqui, por exemplo, que é a PetroRecôncavo, a 3R, eles produzem o petróleo também em terra, em solo, só que eles são obrigados a vender para a Petrobras, porque a refinaria está ali do lado. Mas no caso da PetroRio, não. Eles pegam e já embarcam no navio e vai embora, nem passam pela Petrobras. Então, acho que não deveria ter impacto. O que está acontecendo agora, Rafa, é que o preço do petróleo vai para a lua, né? Assim, vai subir
subindo, porque o pessoal tá consumindo mais, e aí eles estão vendo que não tem ninguém produzindo mais. Acho que os únicos que poderiam produzir mais é a OPEC, mas a OPEC está numa postura mais conservadora. Acho que até um pouco do medo do que aconteceu ano passado, né, quando os países brigaram com a Rússia e acabaram produzindo demais, e aí o preço ficou negativo. Então esse ano eles estão muito disciplinados, estão seguindo a cartinha lá do quanto que eles podem aumentar de produção, e aí eles esperam primeiro o preço ir para depois tomar alguma medida. Então a gente tem visto uma série de analistas falando de preço do petróleo aí para cima de 80, 90 dólares. Então hoje, só para o investidor ter, acho que a última vez que eu olhei estava perto de 74, então tem espaço para subir. Eu acho que e aí só voltando às Petrobras, o que acontece, né? Apesar dela ser uma empresa que produz petróleo, quando ela sobe, quando o preço do petróleo sobe, aumenta o risco de interferência, porque é uma questão social. Então, acho que isso que preocupa o investidor, às vezes brasileiro, é isso, né? O ideal seria o preço do petróleo ficar paradinho e o câmbio voltar, né? Então, acho que seria o cenário ideal para... pode parecer contrassenso, né? Você tem uma empresa que vende um produto e você fica torcendo para o preço não subir daquele produto. Mas é isso que acontece na prática. Entendi. Olha, ainda tem uma última pergunta aqui, viu, Pedro, do Ezequiel Santos aqui. Ele perguntou: qual a perspectiva do Pedro com relação à leitura desta apresentação da Petrobras para o investidor estrangeiro, relacionando ainda a entrevista do presidente? O que ele deve esperar de movimento aí, né? A gente sabe, né, nossa bolsa é extremamente dolarizada, né? A gente tem muito dólar que entra e sai, enfim, a gente tem muito estrangeiro na bolsa, então qualquer evento pode mudar tudo. Como é que você acha que o investidor estrangeiro olhou essa declaração, né, de que não houve e nem haverá mudança política no preço, enfim? Como é que você vê essa movimentação, Pedro? Claro. Assim, acho que o preço da ação quer dizer uma boa sinalização, né, que estava caindo e voltou. Então, acho que fica essa percepção do investidor. E a Petrobras tem uma outra agenda que é super importante falar, que é o seguinte: eles estão vendendo alguns ativos, inclusive refinarias. Então, eles têm que falar para quem quer comprar essas refinarias que é o seguinte: o preço da gasolina das refinarias que eu vou manter, então eles vão manter cerca de 50% aí da produção nacional. Essa gasolina que eu vou vender vai ser no preço de paridade de importação. Então não tem diferença do preço que eu vendo ou o preço que alguém importa, né? Ou fica muito perto. E acho que essa sinalização que eles deram foi muito feliz. Assim, então a gente vai praticar a economia, né? A lei de mercado, a gente vai respeitar tudo isso, porque isso traz, o comprador olha com bons olhos e fala: legal, então eu posso comprar o ativo deles, porque eles não vão fazer aquela campanha que pode me quebrar daqui a pouco. Então eles não vão, que a gente chama de rasgar dinheiro, queimar dinheiro por conta de uma coisa social. Então, assim, acho que a perspectiva de curto prazo foi muito boa, né? Então, acho que o investidor deve ter ficado feliz, acho que ver essa notícia que ela vai praticar a lei de mercado, mas a segunda derivada é isso. Eu acho que eles, respeitando a lei de mercado, eles conseguem fazer os M&As, né, a venda desses ativos preciso, né? Acho que é importante eles saírem dessa parte do refino para permitir a competição e talvez trazer mais players. Acho que o brasileiro ia se beneficiar muito por isso, né? E aí é até uma referência circular, porque quando entra mais dinheiro estrangeiro aqui investindo aqui, o nosso câmbio aprecia. Então seria outro ganha-ganha aí para todo mundo. Justíssimo, então. Bom, vou chamar inclusive agora a Débora aqui, né, pra gente agradecer o grande Pedro aí que veio, solucionou nossas dúvidas aqui. Eu acho que a galera deve ter gostado bastante em casa. Muito obrigado, viu, Pedro? Claro, Débora, Rafa, sempre à disposição aí. Obrigadão pela oportunidade.
Nós que agradecemos aqui, inclusive, acho que o pessoal do chat tem inúmeras outras perguntas lá no chat que a gente não conseguiu trazer, mas a gente já está aqui chegando no nosso time final. Muito obrigada, a gente espera por você aqui outros dias aqui no nosso fechamento de mercado aqui no Top News, tá, Pedro? Até uma próxima. Obrigadão, um abraço, gente. Até mais, tchau, tchau. E a gente vai tocando por aqui, né, Rafa? Porque vamos fazer só um resumo aqui, também dar uma explicação para o pessoal, né, Rafa? A gente acabou não tendo hoje aqui, excepcionalmente, a edição do BMC Business, que hoje iria falar com a galera da TOTUS, mas em uma questão aí, né, que aconteceu por um bom motivo. A gente tinha essa fala aí do presidente aí da Petrobras e a gente, né, é claro que com o compromisso de levar sempre a última informação aí do mercado para vocês, não que, né, o BMC Business não seja importante, é sim também, mas a gente precisava transmitir essa fala aqui ao vivo, até porque existem muitas dúvidas dos investidores sobre essa questão da política de preço, sobre interferência aí na Petrobras. Então a gente continuou nessa transmissão aqui ao vivo, exclusiva aqui para vocês, né, trazendo todos os detalhes aí, já em seguida trazendo um analista e especialista em Petrobras para poder falar um pouco aí sobre a expectativa, né, e os impactos aí dessa fala aí do presidente Silvio Luna já de imediato aí na Petrobras. Aliás, resultado de imediato que a gente começou a ver, inclusive no Ibovespa, né? O Rafa aqui ficou meio de lado ali, chegou a virar para o negativo antes dessa questão aí dessa coletiva da Petrobras e depois acabou fechando aí numa alta, ó, de 0,27% aos 113.583 pontos, né? Exatamente. Claro, com a ajuda aí da Petrobras, que a gente sabe que a commodity tem um peso aí, tanto o setor de minério de ferro como também de petróleo, tem um peso significativo aí no volume de negociação do nosso Ibovespa. E antes da gente falar do mercado lá fora, né, Rafa? Tem notícias do Fed, a gente tem uma pauta aí adiantada, já alguns tópicos da pauta do Fed de amanhã, ô Rafa? A gente tem inclusive o Powell, né, falando, tá rolando para esse discurso do Powell nesse momento, né, ele tá falando um monte de coisa, eu tô até tentando trazer aqui, Débora, os destaques. É o primeiro destaque que saiu aqui, porque foi muita coisa que ele falou enquanto estava rolando o discurso, né, a coletiva do Silvio Luna, né? O Powell citou algumas coisas. Primeiro que ele falou, setores mais afetados pela pandemia melhoraram nos últimos meses. E na visão dele também, o aumento dos casos de Covid-19 retardou a recuperação dos setores econômicos. Ele também falou que restrições de ofertas de curto prazo têm restringido a atividade em alguns setores. Além disso, o presidente também falou que, o presidente do Fed, né, no caso, falou que condições do mercado de trabalho continuam a melhorar, fatores da pandemia que pesam no emprego devem diminuir com a contenção do vírus e a inflação deve permanecer elevada nos próximos meses antes de se moderar. Isso, obviamente, né, lá nos Estados Unidos. Ele também falou que efeito da oferta na inflação é mais duradouro que o previsto, mas deve diminuir e a inflação deve voltar a cair em direção à nossa meta de longo prazo de 2%. E a trajetória da economia continua dependendo do curso do vírus. Vale lembrar, né, Débora, os Estados Unidos que foi um dos primeiros países a começar a vacinar, né, enfim, né, por todo o poder econômico dos Estados Unidos, mas ainda existe lá uma questão de adesão do número de vacinados, né? Então, eles estão bastante de olho em relação a isso, não só lá, eu que sou um amante do basquete, né, Débora, você sabe disso, adoro NBA, também acompanho muito isso, então tem jogador que não quer se vacinar, aí começa uma briga imensa sobre vacina ou não vacina. Eu acho que tem que vacinar, né? A gente tem que vacinar logo, né? Porque senão a economia não anda, as coisas não andam. Então vacina logo, né? E é isso que o Powell também está dizendo. Ou vacina ou o negócio vai demorar para andar. E se os Estados Unidos estava injetando $1 trilhão, né, na economia deles lá, tá falando que precisa vacinar para andar, imagina aqui no Brasil, né, Débora? Exatamente isso. Não é, com certeza não é diferente, mas a gente tem avançado também na vacinação aqui no Brasil, chegando a quase metade da população aí, né? Totalmente vacinada, né, Rafa? Bom, vamos lá, vamos seguindo por aqui. Você falando aí sobre essa questão lá do Fed, a gente vai ter amanhã, inclusive, né, uma leitura aí dessa ata do Fed. E aí a gente teve por aqui o fechamento de Nova York, índice Dow Jones que fechou no alta de 0,21%, o S&P 500 uma queda de 0,28% e a Bolsa da Tecnologia por lá 0,52% de queda, ou seja, a Bolsa Internacional, a Bolsa dos Estados Unidos fechou aí, né, em ordens, em ordens, e aí foge aquela hora que foge, o momento que foge a palavra, né? Em altas e baixas em situações lados opostos, é isso aí. Bom, quanto ao dólar, o dólar acabou ignorando aquela intervenção do Banco Central, Rafa, e
fechou em alta, ou seja, o Banco Central que acabou adiantando aí os leilões de swap para poder tentar dar uma segurada aí no dólar, e também aí os investidores já de olho nisso, entendendo que era um manuseio ali para poder também dar uma segurada na inflação, mas não adiantou muito não, e o que acabou acontecendo é que o dólar também fechou aí o dia numa alta de 1% praticamente aí, quase, né, no dia de hoje, aí cotado o dólar futuro, tá? Nesse momento tá 1% de alta, cotado a 5,39, ou seja, a intervenção aí do Banco Central não trouxe aí o efeito que era de cara esperado só durante os primeiros minutos, que aí realmente o dólar caiu. Depois disso, voltou a subir e, aliás, impactou diretamente na curva DI. Durante a nossa programação pela manhã aqui, a gente falou sobre isso com o Marcos Saravalli, a curva DI que acabou abrindo muito mais aí, né, depois dessa pressão aí do dólar. E é isso, né, Rafa? A gente vai chegando aqui, ó, final dessa nossa edição aí com a super cobertura aqui, né, da Petrobras, da fala da coletiva aí do Silvio Luna, e ao vivo para o pessoal que está assistindo a gente. Eu quero reforçar o recadinho aqui para vocês, de que vocês que ainda não conheciam o nosso canal, que se inscrevam no nosso canal. A gente está aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo, trazendo todas as notícias do mercado em tempo real aqui, ó, com o mercado aqui atrás de mim, inclusive. Exatamente. Em tempo real e, claro, com a ajuda de analistas, especialistas também aqui na nossa bancada para poder trazer para vocês aí todo o cenário micro e macro político, não político apenas, mas econômico muito mais, porque essa realmente aí é a nossa intenção, é levar informação que gera valor para você, que é investidor, né, para você que é o nosso telespectador aqui. Essa é a nossa missão, é a missão da BMC, a gente que está aqui sem vínculo algum, nem com bancos, nem com corretoras. Isso dá para a gente a liberdade de fazer o nosso trabalho como jornalistas, em primeiro lugar, claro, e depois, claro, com o nosso compromisso de levar para você a informação em primeira mão, né, e a informação aí o mais isenta possível, sempre trazendo todos os lados, sempre ouvindo os lados, porque a gente sabe que isso é o que faz diferença. E aí você, como investidor, quando está muito bem informado, aí vai poder saber o que fazer, na verdade, né, Rafa, com os Exatamente. E lembrando, viu, gente, a gente teve agora a cobertura de tudo que rolou, né, lá da declaração do Silvio Luna, a gente acompanhou todos os depoimentos, depois a gente viu a análise fundamentalista com o grande Pedro de Marco, e agora, né, a gente vai finalizar aqui o Top News, mas logo após veio Geometria comigo e com o Guga Almeida, analista técnico, que a gente vai fazer também aí, né, toda a cobertura da análise técnica, para onde essa ação vai subir, vai cair, PetroRio, Petrobras, barril de petróleo, e aí como é que vai ficar? Você vai acompanhar aqui, porque a gente tem aqui para todos os gostos, né, Débora? Tem a galera que gosta da análise técnica, a galera que gosta da análise fundamentalista, a galera que só queria ver a declaração. Pra gente tá tudo certo, vamos que vamos junto nessa, né, Débora? É exatamente isso, Rafa. Você vai continuar aí com o Guga Almeida no Geometria. Eu vou me despedindo por aqui, vocês continuam com o Rafa e com o Guga. Amanhã eu tô de volta com vocês aqui ao vivo a partir das 9h30 da manhã no BMC News, trazendo aqui, né, todo o mercado em tempo real aqui para vocês com as últimas notícias. E depois, às 4 horas da tarde, eu tô de volta junto com o Rafael Lari e também com o Gabriel Monteiro, né, fazendo o fechamento do mercado, trazendo as últimas notícias para vocês, né, inclusive de primeira mão, como aconteceu aqui, né, com a cobertura ao vivo da coletiva aqui da Petrobras para vocês, o presidente da Petrobras, Silvio Luna. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui com a gente até agora, obrigada pelo seu like, pelo seu compartilhamento, por se inscrever no nosso canal, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.